Gente, boa noite. Eu sou Kenneth Correia. A gente vai bater um papo bem legal hoje e amanhã à noite sobre planejamento de marketing digital. Eu preparei um material para vocês que vai ser bem prático, então além dos próprios slides, né, da apresentação que eu vou montar para conduzir a aula, eu trouxe também alguns exemplos, modelos. Então, como essa é uma área que eu atuo todos os dias, tem bastante projetos, planos desenvolvidos para poder usar, me apoiar. Se alguém quiser, às vezes, perguntar de algum segmento específico ou algum ponto que ficar em dúvida, quiser referenciar algum trabalho, tem uma miríade de opções para a gente puxar aí. E aí eu fiz uma apresentação breve. Eu sou da área de administração como graduação, sou professor na Fundação Getúlio Vargas também nessa área de administração, porém já atuo com marketing desde 2007, mais ou menos, com marketing digital. E aí muito do que eu trouxe para vocês de planejamento, ele acaba sendo uma montagem, juntando aí tudo desses últimos anos, dentro do Grupo WTW. O Grupo WTW é um grupo de empresas que atua tanto com soluções de tecnologia quanto de marketing. Então a gente faz a parte de desenvolvimento, criação de aplicativos, websites, a gente faz a parte de hospedagem, que são os servidores que mantêm esses sites funcionando e operando no ar, quanto também na área de marketing a gente faz tanto o marketing online, marketing digital, quanto também o marketing offline ou tradicional. Embora no dia a dia da agência, que é a 80/20 Marketing, a gente não faça exatamente essa discussão do online ou do offline. Para a gente tudo isso está dentro do mesmo pacote, que é resolver um problema de comunicação de uma empresa de médio e grande porte, que são a maioria dos nossos clientes. E aí, dentro da 80/20 Marketing, né, além de eu ser um dos sócios do negócio, eu sou também diretor de planejamento e performance. Então eu conduzo, a gente tem uma equipe de 3 pessoas que desenvolvem planejamento para os nossos clientes, os clientes da agência. A gente faz isso como agência, tanto para os clientes que a gente chama clientes da casa, que são aqueles que a gente acompanha mensalmente, como também pontualmente. Então empresas que querem contratar apenas esse planejamento, a gente também vende ele como um serviço, como um produto propriamente dito. E na área de performance, que aí eu encabeço a equipe, são mais de 15 pessoas, é onde a gente faz a compra de mídia online. Então as empresas querem impulsionar seu conteúdo nas redes sociais, fazer investimento no Google, fazer compra de mídia programática, ou também a parte de SEO, inbound marketing. Todas essas a gente coloca num arcabouço que a gente chama de performance, que é uma área importante da agência. Além do peso de criação, a performance é o nosso outro pilar de crescimento desse negócio. A 80/20 Marketing faz 10 anos agora no mês que vem e o grupo WTW ele foi formado em 2013. Então são 6 anos mais ou menos com a 80/20 fazendo parte desse grupo. Então boa parte da minha experiência vai vir dessa atuação no dia a dia com essas duas equipes, planejamento e performance. Eu fiz aqui para vocês, tinha um texto chato, eu fiz o texto legal, que é o seguinte: o que é a minha expectativa, na verdade, que eu quero que seja a expectativa de vocês, de como é que a gente sai daqui amanhã? Então, para mim, a gente tem que concluir isso e eu preciso de uma ajuda, de fazer um acordo com vocês, que vocês vão me ajudar se em algum momento vocês sentirem que a gente não está indo nessa linha aqui. O que eu quero que a gente amanhã, 10 horas da noite, esteja alcançando aí? Entendendo exatamente por que a gente tem que fazer um plano de marketing digital e também como fazer um plano de marketing digital. Tá? Então, para mim, é importante que vocês entendam o porquê, porque uma vez que a gente se convenceu do porquê, a gente convence outras pessoas do porquê, e vocês vão precisar convencer outras pessoas, e ao mesmo tempo, como fazer. Também não adianta convencer todo mundo, e aí agora, por onde que eu começo? Segundo, eu quero que vocês já estejam, a partir de amanhã, familiarizados, não só pela aula, mas pelos exemplos que eu vou ir dando durante a aula, que vocês sejam mais familiarizados com a estrutura. Isso, tira a foto para você me cobrar. Mais familiarizados com a estrutura. Como é que a gente organiza esse plano? Ele tem uma lógica, tem uma estrutura formal. Por mais que você esteja fazendo um planejamento de uma grande indústria do agronegócio ou de uma pequena startup de tecnologia, ela tem uma estrutura que pode ser aproveitada. Eu quero que vocês estejam mais próximos, mais familiarizados com isso. Terceiro, que vocês conheçam de forma mais breve, e aí eu tive que ter fazer uma escolha, ou na verdade fazer várias escolhas difíceis, que é, eu vou fazer uma breve introdução sobre os diferentes canais de marketing digital, né? Até porque cada um desses canais, se a gente for falar de influenciadores, de inbound marketing, de SEO, de redes sociais, cada um deles merece uma aula inteira sobre eles. Então aqui a minha missão é só introduzir, tá? Não vou conseguir me aprofundar em todas as opções que a gente tem,
Também não vou conseguir nem cobrir todas as opções, mas vou cobrir as que são mais comuns. E por último, que vocês se sintam um pouquinho mais preocupados com métricas. Eu falo isso porque eu já dou aula aqui há um tempo e eu sei que essa é uma preocupação que a gente às vezes é mais cobrado pelos outros do que nós mesmos nos cobrarmos. A gente acaba não olhando muito para esses números. Ou até quando a gente olha, é rápido, é superficial, às vezes sem saber direito, a gente pega aquele número de impressões e alcance, engajamento, e a gente parece que tirou uma conclusão, mas na verdade a gente não está falando muita coisa. Então, a familiaridade com métrica, em geral nas empresas brasileiras, a gente é muito pouco maduro sobre o pensamento de métricas. Então, eu quero tentar provocar vocês um pouquinho. Eu prometo que a gente não vai fazer nenhuma equação de segundo grau, talvez algumas de primeiro grau, mas não vai ser complicado, nem é o foco aqui também. Métricas é mais um curso inteiro para isso, né? Então, a minha ideia é provocar vocês nessa direção e, por favor, me cobrem desse minuto até amanhã no final da aula. Quero que vocês me cobrem se a gente não estiver cumprindo isso daqui. Professor, né? Sempre vai ter alguma coisa de bibliografia. Na verdade, eu sugeri uma bibliografia e o que eu chamei de uma blogografia. Até porque bibliografia dá uma sensação que é uma coisa meio do passado, assim, né? Para livro. Quem lê livro hoje em dia? Eu leio bastante. E acredito que muito do que eu vou trazer aqui para vocês tem a ver com muito dessa leitura. Então, esse primeiro livro que eu coloquei aqui chama The Back of the Napkin. É como se fosse a parte de trás do guardanapo. Ele usa esse título, é legal, não dá para ver aqui na imagem, mas o livro parece uma folha de guardanapo mesmo. E ele diz que os maiores negócios e as melhores estratégias de negócios das maiores empresas mais duradouras da história da humanidade foram resolvidos na parte de trás de um guardanapo. Então estava a galera conversando num bar nas altas horas, sentado num restaurante, pegou uma caneta, pede pro garçom a caneta ali, escreve a ideia, combina, às vezes até assina. Eu já vi em negociações judiciais o cara trazer o guardanapo que eles tinham fechado o negócio originalmente. Então, o livro defende essa ideia, mas muito mais do que ficar falando sobre guardanapo o livro inteiro, ele fala sobre a facilidade de você contar histórias usando elementos visuais que todo mundo pode desenhar. Vocês acham que vocês sabem desenhar? A maioria salvo quem nasceu com esse super dom, né? A maioria das pessoas acha que não sabe desenhar. Esse cara defende que todo mundo sabe desenhar, até porque para ele, desenhar é tipo, vocês já estão vendo na capa do livro, ele já me entregou ali, né? Mas para ele, desenhar é tipo fazer esse carinha aqui, sabe? Aí você quer fazer uma casa, você faz assim, e aí você quer que esse cara aqui dê dinheiro, você faz um cifrão aqui, ó, e é o Airbnb. Ó que legal. Então você consegue com desenhos muito simples passar ideias que às vezes com palavras ia ser muito mais difícil. Então, por que é importante falar de guardanapo e de passar ideia visualmente? Porque um plano, que é o que o planejamento entrega, ele é um produto de comunicação. Ele não é só um produto de estratégia, ele serve para todo mundo ficar sabendo o que foi combinado. Então, usar o apelo visual, e eu vou trazer alguns aí, é uma parte bem importante desse plano. Segundo, feitas para durar. Esse cara aqui, ó, que é o James Collins, ou Jim Collins, como ele ficou mais conhecido, ele escreveu uns 10 livros, talvez 8 dos livros dele foram best-sellers. Mas esse em especial é um livro que eu posso estar errado, mas eu acho que é tipo 98, 95, então já é um livro, já tem uma idadezinha aí, né, que está na rua. Mas ele conta de uma pesquisa que ele fez com empresas americanas que duraram mais de 50 anos. Então ele pegou só as empresas que duraram e fez um comparativo das que duraram com as que não duraram. E aí ele tirou os elementos principais que fizeram essas empresas crescerem e valerem. Então, como quando a gente fala de planejamento de marketing digital, a gente vai acabar entrando na realidade de gestão da empresa, eu acredito que esse livro seja uma fantástica introdução para o mundo de administração, sem ser com administrês, sem ser com aquele linguajar mais chato, sistemático. É um livro bem gostoso de ler, é uma pesquisa, mas ele não tem aquele tom de artigo científico, não. É um livro bacana mesmo para consumir e para quem não tem muito contato, começar a ter um contato com a administração. Esse terceiro é de um cara ex-Apple, chamado Guy Kawasaki, chama Reality Check. Ele tem esse mesmo título em português, seria checagem de realidade. É conferir se se as coisas que você está fazendo estão condizentes com o mundo lá fora. Esse mundo que mudou, esse mundo dos millennials. Eu estava agora, antes de vir para cá, no WeWork. Vocês já viram isso? Já visitaram? Né? Então, um espaço, um ambiente compartilhado, com várias startups funcionando lá dentro, com tapzinho de chopp no meio do trabalho, coisas que talvez as empresas mais convencionais não entendam muito bem, mas é uma parada que está acontecendo lá de fora. E esse livro traz
vários elementos que já estão acontecendo lá fora e que as empresas deveriam estar checando se elas estão olhando para isso e antenadas. Leitura super legal também, cheia de casos e exemplos legais. E por último, eu deixo esse livro do Daniel Pink. Esse cara ficou famoso por uma palestra no TED, então dá para dizer que ele é fruto desse mundo mais digitalizado, né? Vocês conhecem o TED? Aquelas palestras em microformatos, 18 minutos, a galera passa uma ideia de explodir a cabeça muito rápido, totalmente disponível online, gratuito para todo mundo. Esse cara ficou conhecido falando sobre motivação. Ele estava num dos primeiros vídeos lá em 2005, 2006 do TED, e ele lançou no ano passado esse livro chamado Quando. Um nome meio esquisito, né? Mas ele fala sobre algo que é muitíssimo importante para diferenciar os negócios que dão certo para os negócios que não dão certo, que é fazer na hora certa. Em inglês, a palavra que ele usa para esse quando é timing, né? É o timing, é a hora certa de você entrar. Um pouquinho antes não vai funcionar porque ninguém conhece, todo mundo acha que é difícil, que é novo e complicado. Um pouquinho depois, todo mundo já está fazendo e você chegou atrasado. Então, pô, como é que eu vou no certo, né? No ponto, no momento? Então, acho que ele traduz uma necessidade que a gente tem nesse mundão rápido, que muda o tempo todo, dá uma boa receita para a gente ficar atento para essas mudanças. Então, são livros que eu tenho certeza que se vocês lerem, do começo ao fim, não se arrependerão. Vale a pena. Mas também tem a blogografia, né? Também tem os blogs, também tem os conteúdos que são com a produção mais frequente. Ao mesmo tempo, eu gosto de dizer, eles duram menos também. Talvez um post de blog aí seja um conteúdo muito legal para eu ler em 2019 sobre 2019. Mas ano que vem, se eu ler alguma coisa, provavelmente ela está desatualizada. Porque ela vai usar alguma informação mais prática, algum dado de mercado, e os dados de mercado, eu trouxe alguns, mudam o tempo todo. Toda vez que eu vou dar uma aula, a primeira coisa que eu faço é checar meus dados, porque eles estão sempre mudando. Boa parte, eu coloquei a bandeirinha do Brasil em 2 ali, que são os que são em português, mas boa parte dos conteúdos que eu consumo sobre planejamento digital são conteúdos em inglês. E aí, gente, é claro, né? A gente tem tipo 6 ou 7 países no planeta que falam português e a gente tem 200 e pouco, incluindo o Brasil, que falam inglês. Então, se produz conteúdo sobre digital, marketing digital, planejamento digital, muito mais em inglês do que em português. Mas o Neil Patel, que abriu uma unidade dele no Brasil, agora está bem conhecido no ambiente de marketing digital. Já ouviram falar desse cara? É um carequinha, né? Ele faz os posts e tudo mais. E eu coloquei também a parte de materiais da Resultados Digitais, que era uma agência, depois criou aquele software RD Station, que também, se vocês procuraram qualquer coisa sobre marketing digital nos últimos 5 anos, vocês com certeza tromparam com algum artigo desses caras, né? Eles produziram e continuam produzindo uma quantidade enorme, gigantesca de conteúdo digital. São fontes da onde eu consumo, mas eu trouxe também o blog do Avinash Kaushik, é uma parte mais de métricas que a gente vai falar mais para o final. Esse cara é um indiano que tinha um blog, foi contratado pelo Google, hoje ele é o evangelizador de métricas e analytics dentro do Google, está trabalhando com inteligência artificial 100% do tempo dele. Tem o blog do Kissmetrics. Kissmetrics era uma solução concorrente do Google Analytics, mas muito menor do que o Google Analytics, mas os caras têm uma porrada de conteúdo muito bom, inclusive o Neil Patel comprou o blog do Kissmetrics, então hoje o conteúdo está todo redirecionado para cá, mas só em inglês. Resultados digitais já comentei, tem o blog do HubSpot. HubSpot é um software que veio antes do RD Station, e aí o RD Station é um concorrente direto dele para gestão de inbound marketing. Para vocês terem uma ideia, foi a empresa HubSpot que criou o termo inbound marketing. Então isso é há quanto tempo eles estão falando sobre o assunto. Muito conteúdo muito legal, leitura leve também, sobre marketing como um todo. Depois eu trouxe aqui o blog do Moz. Moz era uma antiga empresa chamada SEO Moz. Então ela era especializada em SEO, depois ela abriu mais o escopo dela. Hoje ela fala sobre o marketing digital de forma mais ampla. E esses caras têm um negócio chamado Whiteboard Friday. Friday é sexta-feira. Whiteboard, quadro branco. Toda sexta-feira eles produzem um conteúdo novo num quadro branco. Então um formato bem legal, fácil, divertido também. E é sempre conteúdo de ponta, assim. Você quer ficar sabendo o que está acontecendo, vai na sexta-feira que já passou, agora com certeza vai ter um conteúdo que vai fazer você dar uma pensada ou até uma repensada no que você está fazendo em digital. Tem o blog do Ahrefs, é um nome escroto, complicado pra caramba, né? Mas Ahrefs é um código de programação para você fazer um link e é um blog de SEO. Também vai além de SEO, mas muito embasado nas coisas de SEO. Hoje eu gosto mais deles do que do Moz para conteúdo. E por último, o Neil Patel, que eu comentei também. Então, gosto de deixar referências para leitura, até porque a gente vai bater esse papo hoje, vai bater esse papo amanhã, e aí é cada um por si, né?
Eu posso ajudar vocês com dúvidas pontuais, dúvidas específicas, mas no dia a dia de vocês, vocês vão precisar estar sempre se atualizando e sempre antenados. É o meu segredinho de indústria. Se vocês perguntarem, é daqui que eu leio, é daqui que eu aprendo. O que eu estou contando para vocês hoje aqui, provavelmente uns 50% veio desses caras aqui e mais um pedacinho desses aqui. Bom, e aí vem a estrutura da nossa aula. Bom, eu pensei aqui que, invariavelmente, a gente tem que falar de alguns conceitos. Essa parte de conceito é uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais introdutória. Galera, queria entender aqui, quem de vocês acha que, assim, que entende quase nada, zero, sem vergonha, assim, sobre marketing digital, que é um mundo totalmente novo, diferente, nunca vi? Tá legal. Então a parte de conceitos ela é super importante nessa hora, porque ela bota a gente no mesmo pé. E aí eu quero já deixar vocês super à vontade. Primeiro, para me interromper, eu falo bastante e falo rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam. Se eu estiver falando bastante, vocês avisam, mas eu vou continuar, né? Porque é a minha missão aqui. Mas eu quero que vocês fiquem super à vontade para interromper e perguntar. E não tem pergunta boba o suficiente. Se você achar que a sua pergunta é boba, eu já ouvi alguma muito pior, tenho certeza. Então, podem perguntar, até porque muitas vezes tem outra pessoa que também está com aquela pergunta, você vai ajudar um coleguinha. Olha que legal. E é legal que, principalmente na parte de conceito, vocês não saiam sem ter pescado nenhum dos peixes que eu vou colocar ali, porque eu vou usar eles o tempo todo aqui para frente. Depois de falar dos conceitos, eu vou falar da estrutura do plano de marketing digital. E daqui para frente, galera, ó, cada um dos meus capítulos são as partes da estrutura do plano. Então eu já estou entregando para vocês o que vai acontecer aqui. Né? A gente vai bater um papo introdutório, depois eu vou mostrar uma estrutura para vocês e aí a gente vai detalhar cada etapazinha dessa estrutura. A hora que a gente chegar aqui no finalzão, ó, a gente montou e passou por todo o processo de montar um plano de marketing digital, que é a nossa aula hoje e amanhã. Tá legal? Bom, e aí a gente vai começar falando sobre os conceitos. Eu gosto de começar falando dessa pessoa, desse indivíduo, desse profissional, dessa carreira, desse cargo, dessa posição. Cada lugar vai ter um nome diferente, mas a gente chama de planner. Planner é o planejador. É o profissional que está como responsável para produzir um plano. Em grandes agências de marketing ou em grandes empresas que têm grandes departamentos de marketing, existe esse cargo formalmente do planner. E a pessoa faz só aquilo, ela trabalha com planejamento ou com planejamento de marketing digital. Se for grande mesmo a empresa, vai até no específico. Mas 95% dos planos são feitos por pessoas que têm outra função e são planners, tá? É muito raro a pessoa que é mais exclusiva e que trabalha somente com isso. E aí eu tentei elencar nessa aranha, nesse gráfico de aranha aqui, as principais habilidades que um planner, que esse planejador precisa ter. Eu vou sempre tentar evitar as palavras em inglês, mas tem umas que não dá para fugir, né? Planner é o planejador. Então, quais são as 7 principais características que esse cara tem que ter? People skills. Eu ia te falar que ia evitar o inglês, já mandei um, né? De cara. People skills é uma tradução literal para habilidade com pessoas. Então, a pessoa de planejamento, ela precisa ter uma facilidade de conversar com outras pessoas. Mas lembrem-se que conversar é menos falar e mais ouvir. Então, primeira coisa muito importante, porque o planner, ele precisa conversar com o dono da empresa, ou com o chefe do setor, ou o chefe do departamento. Se ele estiver numa agência, ele precisa conversar com o cliente, porque a primeira coisa que ele vai ter que pegar lá na estrutura é o que a gente chama do briefing. É escutar o que esse cara está precisando e para onde que ele vai. Ao mesmo tempo, o planner, quando ele for colocar as pessoas para funcionar, as ideias para funcionar, ele vai ter que fazer o que a gente chama do brainstorming. Ele vai ter que juntar um monte de gente de formações, backgrounds, histórias, experiências e intelecto diferentes, botar todo mundo numa sala e fazer sair alguma coisa boa dali. E evitar o máximo possível de briga. Ele não vai evitar todas, mas o máximo que ele puder. Então, ele também vai precisar ter uma interface com as pessoas que trabalham junto com ele. E por último, um plano vai ser sempre apresentado. Então você também vai precisar contar para as outras pessoas o plano que você fez. Uma vez eu montei um planejamento estratégico numa empresa, eram 2 sócias. Eu apresentei o plano para elas, contei a história, elas quase choraram, ficaram emocionadas. Nossa, que legal, nossa empresa vai ser super legal. Pegaram o plano e aí guardaram no cofre da empresa. É uma história mais antiga, né? As pessoas tinham cofre e tal. Ela guardou no cofre da empresa.
Aí ela falou assim, pronto, agora ninguém vai saber isso aqui. Eu falei, cara, cagou no plano, né? Matou a ideia, porque na verdade o plano mesmo, ele é só o papel, ele não faz nada sozinho. Ele só vai fazer sentido a hora que as pessoas, cada uma das suas áreas, a pessoa do conteúdo, a pessoa que vai fazer a estratégia de mídia, a pessoa que vai fazer a produção visual, a hora que elas botarem a mão na massa. Então, o plano ele também vai ter que ser comunicado. Por isso, a habilidade com pessoas é algo muito importante para essa função. E aqui, gente, eu coloquei esse gráfico de aranha porque ele aceita níveis diferentes. É claro que não precisa ser uma pessoa de 0 a 10, né, que seja nota 10. Mas saibam que se você for montar um planejamento, isso vai te exigir um pouco disso. Você vai ter que conversar, às vezes, com os clientes da empresa. Você quer entender como está a percepção deles, você vai fazer uma ligação telefônica, você vai ter que ter essa facilidade, porque se isso for um empecilho e você não fizer, vai fazer falta lá na frente. Além das habilidades com pessoas, conhecimento de branding ou conhecimento de marca, tudo que circula o universo de uma marca, também é uma parte importante do trabalho, porque quando você faz um planejamento de marketing, em geral você está falando de objetivos de uma empresa. Os objetivos de uma empresa, em geral, são para o longo prazo. E no longo prazo, você não vive só de dinheiro, você tem que estar construindo alguma coisa e isso se chama marca. Então você também vai ter que entender alguns dos conceitos de marca, que é uma outra disciplina completa, né? Terceiro, comportamento. E aqui eu falo de comportamento humano. Porque, em geral, um plano de marketing digital ele vai lidar com o comportamento dos seus clientes. Pelo menos, no mínimo, ele vai lidar com o comportamento dos seus clientes. Então, não é que você precisa ser um neurocientista. Se for, ajuda bastante. Se tiver um no time, traga para a reunião. Mas, quanto mais você for curioso sobre o comportamento das pessoas, ler sobre esse assunto, ler sobre neurociência, que é uma área que estuda bem em detalhe as características de comportamento, ler sobre os animais, porque os animais também têm comportamentos que são refletidos no ser humano, que é um animal também, né? Isso te ajuda bastante a desenvolver o seu plano. Depois, cultura. Eu tive dificuldade de escolher uma palavra, mas achei que essa era a que intitulava melhor. Cultura é tudo que você leu, ouviu, aprendeu, estudou, produziu na história da tua vida até agora. E parece um componente meio esquisito, mas em geral, se eu tiver uma pessoa que morou numa caverna a vida inteira e tiver uma pessoa que socializa e vive em diferentes grupos de convívio e comunidades e pessoas com backgrounds diferentes, se possível de diferentes países, em geral, a pessoa número 2 contra a da caverna vai se dar muito melhor na hora de fazer o plano. Pode até faltar em outras habilidades, mas o fato de você ter vivências diferentes te abre, te expande o pensamento para conseguir construir algo para o futuro. Porque um planejamento, via de regra, ele vai sempre tratar do futuro. E aí a tua cultura te ajuda a projetar, a estimar o que pode vir a acontecer nesse futuro. Então é um componente difícil de pegar. A gente lá como agência, quando contrata, é difícil de pegar na entrevista de emprego. Mas, em geral, que seriado que você está assistindo? Qual foi o último livro que você leu que você gostou? Né? Me conta uma história que aconteceu diferente na tua vida. Qual foi a experiência mais maluca que você já passou? Em geral, são perguntas que vão excitar esse lado do background, da cultura de cada um. E isso vai contar ponto. E eu sei que, nesse momento, vocês estão achando que eu sou louco, né? Porque parece que não tem nada a ver. Mas está fazendo sentido para vocês? Né? Você vai ter que lidar, principalmente se você for atuar como planner, você vai ter que lidar às vezes com empresas totalmente diferentes. Não é estranho no meu dia a dia falar sobre sequenciamento de DNA e venda de adesivos no mesmo dia. São dois mundos totalmente diferentes. E aí você tem que se aprofundar e entender mais daquele mundo ali. Então, esse aspecto cultural conta bastante ponto. Depois, tecnologia. E aqui é tecnologia no sentido de que você vai ter que usar um pouco de tecnologia. Eu vou apresentar várias ferramentas bem legais para vocês. Então é um pouco disso, mas também a facilidade de entender tecnologia. Porque a maioria das empresas que estão inovando e às vezes até estão provocando disrupção, estão destruindo o que existia para trazer algo novo, vide sistema hoteleiro com Airbnb, vide cooperativas de táxi com Ubers e outras empresas do tipo, são plataformas de tecnologia. Estava conversando agora, lá no WeWork, com o cara da 99 Jobs, que é uma plataforma de busca de empregos. E eles revolucionaram o processo de captação de funcionários do Magazine Luiza, do Banco Itaú, usando plataformas de tecnologia. Ele estava me falando das economias que eles conseguiram provocar, colocando inteligência artificial para ajudar a fazer o recrutamento de funcionários. Então,
Então, ter contato e estar próximo dessa revolução e dessas mudanças de tecnologia também vai te ajudar a produzir um bom plano. Depois eu coloco aqui a parte que eu chamo de operações. E aqui, talvez de todas essas que eu falei até agora, eu acho que essa é a mais difícil. Por quê? E a mais difícil de nessa aula a gente conseguir cumprir. As outras todas eu prometo dar uma provocadinha, mas a de operações é mais difícil. Por quê, gente? Experiência prática com marketing digital. E aí, como tem pessoas que estão começando agora, que não tem muito contato, não convivem, de fato, se você não conhecer nada de marketing digital, nunca produziu um conteúdo, o único post que você fez na sua rede social foi um post do seu aniversário, realmente você vai sentir falta desses conhecimentos na hora de produzir o plano. Então, parte do que me ajudou, além desses outros componentes aqui, mas o que me ajuda a produzir um plano, a coordenar uma equipe, uma pessoa que está produzindo um plano, tem a ver com que eu já fiz aquilo com a mão na massa. Então, a hora que eu vou discutir uma estratégia de mídia, como eu tenho uma equipe de performance, a gente compra mídia todo dia para um monte de cliente, isso me ajuda a pensar mídia. A hora que tem que falar de uma campanha para fazer a venda de um imóvel, esses dias a gente foi procurado, os caras estão lançando em Búzios, no Rio de Janeiro, um condomínio fechado que você pousa com o seu avião ou estaciona com o seu barco na frente da sua casa no condomínio. E aí os caras querem saber onde que estão as pessoas que compram esse tipo de imóvel. Então, como a gente já fez inúmeras campanhas de marketing digital no passado para captar leads interessados em imóveis de altíssimo luxo, a gente já tem várias coisas da experiência para fazer. Isso significa que alguém que não tem experiência nenhuma não vai fazer? Não, mas vai ser muito mais difícil. Tá? Então, o que a gente gosta de recomendar, dando aula de marketing digital, é que se você não tem oportunidade, pelo trabalho que você está hoje, de trabalhar e de ter contato tão próximo, às vezes trabalha numa empresa muito grande, isso fica na mão de outro setor ou na mão de uma agência, cria um projeto teu. Cria um projeto de produção do conteúdo, porque nunca foi tão fácil, né? Hoje a gente tem um estúdio de gravação no nosso bolso o tempo todo. Então, para produzir conteúdo audiovisual de qualidade e aí conseguir captar alguns seguidores, gastar, sabe o impulsionar publicação? Gasta ali uns R$5, escolhe um públicozinho para aquele post, testa um pouquinho e bota a mão na massa, que o nível de aprendizado de vocês vai lá em cima. Então, se a empresa ou o cargo atual de vocês não permitir isso, façam algum projeto pessoal, algum tema que vocês tenham interesse. Tenta documentar uma parte da vida de vocês que possa fazer sentido para outras pessoas. De repente, até vocês viram influencers digitais, olha que legal. Então, é uma parte que eu confesso que faz muita falta. E eu acho que o máximo de valor que vocês vão poder extrair desse nosso bate-papo, desses 2 dias, vai ser pelo fato de que eu estou botando a mão na massa o tempo todo. Cheguei até atrasado resolvendo problema aqui. Então, esse fato me faz poder trazer mais valor para vocês, que eu estou lá todo dia, manga arregaçada, resolvendo um monte de problema prático, operacional mesmo. E aí, por último, mas não menos importante, storytelling. Outro termo em inglês, eu vou parar de prometer que eu não vou falar termos em inglês. Mas storytelling é a arte de se contar histórias. E aí um dos meus primeiros slides, daqui a pouco, não é agora ainda não, mas um dos meus primeiros slides vai ser sobre contar histórias. E vocês vão perceber, eu vou reforçar isso com vocês, que todo plano é uma história. Existe uma metodologia, uma estrutura, um embasamento para isso, mas no final das contas, a gente está contando uma história. E se vocês sacarem isso desde o primeiro minuto, eu tenho até dia 5 ou 6 de maio, que é uma segunda-feira aí para frente, eu tenho no meu pipeline 4 planejamentos para escrever. E eu tenho uma equipe de 3 pessoas e, em geral, a gente demora 20 a 30 dias para fazer, falta só 15. Então, vai dar algum BO, né? E eu vou ter que botar a mão na massa também. Qual está sendo a minha preocupação desde que esses projetos entraram na nossa fila? Eu tenho 4 histórias para contar. E enquanto eu tiver na minha cabeça essa perspectiva de que eu tenho que contar essas histórias e que eu sei que eu vou descobrir o melhor jeito de contar essas histórias, eu sei que vai dar tudo certo. Pode ser até que a gente dê uma estouradinha no prazo. Alguém aí vai sofrer, né, nessa história toda, mas sempre acontece, né? Você termina o plano, fala para o cliente, está pronto. Ele fala, então vamos marcar uma reunião daqui 10 dias. Putz, eu tinha mais 10 dias, né? Não devia ter mandado o e-mail. Então, eu sei que vai dar tempo no final das contas, mas o mais importante é entender o aspecto de história. E eu vou entrar bastante em detalhes nessa parte de contar a história. Uma outra coisa importante aqui do meu slide é esse título aqui, onde eu faço uma diferenciação entre planejamento, planner e plano.
Por alguma falta de hábito ou de contato com linguagem, as pessoas chamam o plano de planejamento. Talvez até eu já tenha feito isso hoje e vá fazer isso mais para frente. Mas é o que, gente? Planejamento é o processo, é o planejar, é enquanto você está pesquisando, fazendo reuniões, captando briefing, brainstorming, desenhando uma alocação de investimentos, para que você no final desse processo chamado planejamento, você entregue um plano. Tá? Então o documento, eu costumo dizer o PPT, que é o PowerPoint. Em geral a gente usa esse formato, né? Que é o formato que as empresas, que são os nossos clientes, adotam bem. O PowerPoint é o plano, é o que a gente entrega no final. E muitas vezes, por trás de um PowerPoint, tem uma história muito maior, mas a gente precisa escolher. Então, quando eu participo, às vezes, de concorrências, onde a gente precisa apresentar um plano, em geral, a gente vai construir 200 slides, mas vai poder colocar só 30. E aí, talvez a arte esteja em escolher quais são os 170 que a gente vai jogar fora. Né? Se são 30 de 200, para cada um slide que eu escolher, eu tenho que jogar 5 ou 6 fora. Então, esse processo tem a ver com a arte de contar a história. Mas aqui é mais para distinguir para vocês. Planejamento como um processo enquanto está sendo feito e plano, o que a gente realmente entrega no final. Ufa! Eu não tenho esse número de cabeça, eu até devia ter. Mas eu acredito que no ano passado a gente deve ter entregue uns 30 planos no nosso setor de planejamento. Para vocês terem uma ideia de volume também. Talvez o planejamento mais curto deve ter tido umas 20 a 30 telas e o mais comprido com certeza passou de 500 a 600. Depende muito do tamanho do problema, do desafio que a gente está enfrentando. Né? Então, para vocês também entenderem o que é isso na prática. Bom, e aí eu trago esse termo que é o planejamento estratégico. E esse modelinho aqui é um resumo. Eu peguei vários livros diferentes que tratavam sobre planejamento estratégico, assim como em várias outras áreas da administração, do marketing, cada autor que você lê define de um jeito diferente. Então, cada um dá um nome diferente, cria etapas diferentes. Aí eu peguei tudo que todo mundo falava e tentei fazer uma média. Tentei pegar um processo que fosse parecido para todo mundo. E aí eu cheguei mais ou menos em 4 etapas. Vou dar uma abertura aqui, mas o importante é a gente ver essas 4 etapas, que é todo o processo de planejamento estratégico, ele começa com você analisando a situação atual, ou seja, onde é que eu estou agora, avançando para definir objetivos e estratégia. Então, primeiro eu entendo onde eu estou, depois eu defino onde eu quero chegar, que nada mais é do que definir um objetivo, onde eu quero chegar. E, ao mesmo tempo, uma estratégia, que é como que eu vou fazer para chegar lá. Quando eu entendo muito bem onde eu estou, fica muito mais fácil de definir onde eu quero chegar. Se eu não parar para olhar onde eu estou, é difícil achar um bom caminho. Então, são processos que você tem que passar por aqui para chegar aqui. Depois que eu defini o meu objetivo e a minha estratégia, o meu caminho, vem a terceira fase, que é a implementação da estratégia. Que da minha história que eu contei para vocês, é a hora que eu peguei aquele plano que está pronto e comecei a distribuir as funções. Não, você faz isso, o responsável de aquilo, você tem que entregar aquilo, você não pode faltar tal dia. Então, a implementação da estratégia é caminhar em direção àquele objetivo. É começar a caminhada. E, por último, monitoramento e controle, que é, de alguma forma, você saber se você está chegando lá. E parece uma besteira, até pela metáfora de onde é que eu estou indo, como é que eu não vou saber aonde eu estou indo? Né? Você tem que criar mecanismos e se preocupar com mecanismos para que você acompanhe e monitore o seu resultado. Porque é muito fácil, e quanto maior é a empresa, mais fácil é de você se perder no meio do caminho. E aí daqui a pouco ninguém sabe por que aquilo está sendo feito, aonde que quer chegar, aí parece um monte de doido conversando. Acontece todos os dias em empresas no Brasil inteiro. Tá? Então, criar um mecanismo para acompanhar é importantíssimo. E aí, tem uma setinha muito doida aqui, ó, que sai desse monitoramento, sobe e volta aqui para análise da situação atual. Até porque, eu falei para vocês, planejamento é um processo. Então, é algo cíclico. Até porque a hora que você chegou aqui, conferir, pô, cheguei mesmo, né? Já tem um novo objetivo. Ou, como diria a nossa ex-presidente, né? Chegou na meta, dobra a meta. É isso mesmo, é cíclico. A hora que você chega lá, já cadê o próximo desafio que a gente vai procurar? Então, é um processo continuado.
E aí vem o meu segredinho do guardanapo sobre estratégia. Isso aqui é uma simplificação daquele livro da parte de trás do guardanapo, que conta a história da Southwest Airlines. Muito antes de existir a Gol aqui no Brasil, que já deve ter um tempinho, né? A Gol já deve ter uns 15, talvez 20 aninhos que ela opera no Brasil. A Southwest é antes disso. Então ela já deve ter uns 30, talvez 40 anos de mercado dos Estados Unidos. E a Southwest cresceu e foi a líder nesse segmento de aviação de baixo custo. Hoje, a aviação no Brasil está mais pareada, né? Gol, Azul, Latam. Agora a Avianca está meio complicadinho pro lado dela, né? Mas elas estão mais pareadas em relação a preço. Mas eu não sei se vocês sabem, quando a Gol entrou no mercado aqui no Brasil, na época a Varig, lembram da Varig? A Varig e a TAM, na época, queriam entrar com um processo porque elas alegaram que a Gol, para estar cobrando o que ela cobrava, ela só podia estar sonegando imposto. Que era impossível se operar com custos tão baixos de passagem. Mas, na verdade, o que a Gol fez foi copiar essa Southwest aqui. O modelo exato que ela tinha feito. Então, se vocês quiserem culpar alguém por você poder tomar no máximo água em avião, hoje a culpa é desses caras aqui. Né? E só tem água porque provavelmente lá na ANAC alguém obrigou a ter água no avião. Pelo menos isso tem que. O resto eles vendem tudo, né? Tá com a maquineta lá, já sai comprando tudo. Nem água tem, velho. Nem água, meu? Nem água tem. Caraca, a Ryanair é uma que trouxe esse modelo para a Europa, né? Então, a Southwest fez isso nos Estados Unidos. E a Southwest cresceu a partir desse plano aqui, ó. Basicamente, 3 texanos se juntaram e falaram: cara, por que quando eu estou em San Antonio, são as 3 principais cidades do Texas, quando eu estou em San Antonio e quero ir para Dallas, por que eu tenho que ir para Denver e voltar para Dallas? Estou tentando desenhar um mapa aqui, né? Ou por que se eu estou em Houston e quero ir para San Antonio, eu tenho que ir lá em Miami e voltar em San Antonio? Pô, e se a gente fizesse um triângulo, aí essa é a hora que o cara sacou o guardanapo, né? E aí só conectasse com aviões pequenos, que consomem bem menos combustível, aviões pequenos exigem menos passagem, né? Menos volume de passageiros, e a gente garantisse a cobertura dessa rota. Hoje é uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, cheio de rota nacional, curta e com aeronave menor. E essa foi a fórmula que os caras aplicaram na entrada deles no mercado, baseado no guardanapo. E aí, gente, eu não quero contar isso para vocês como se fosse uma exceção. Nossa, olha que interessante essa história. Essa é a maior parte das histórias que a gente escuta. Eu tô com um negócio novo dentro do grupo, que a gente começou, que vende soluções de publicidade para médicos, focado nos médicos. E aí, sabe qual que é a explicação para o surgimento desse negócio? Uma simples conclusão, ela é tão simples que ela é irritante. Desde o finalzinho de 2014 para 2015 no Brasil, a gente entrou numa crise. Né? E tem gente que falou que a gente já saiu, mas ninguém mostrou os números ainda. Né? Então, a priori, o brasileiro está sofrendo, está patinando nesses anos todos que estão passando. E aí, quem que não está sofrendo com a crise? Quem que continua atendendo paciente igual atendia antes, se bobear até mais? Porque aí tem mais gente doente com a crise. Médico. Então vamos vender para eles. Esse foi o argumento de criação do negócio. Em geral, as pessoas desenham aquele business model canvas, né? E aí eles montam um esquema cheio de post-it. Não vou falar mal de post-it, daqui a pouco eu vou falar também. Mas eles montam um puto sistema elaborado. E aí, não, a minha plataforma vai ser um marketplace que vai conectar. Cara, complicou demais. Provavelmente é porque você está precisando pegar dinheiro emprestado de alguém. Né? Aí você conta uma super de uma história toda articulada. Os negócios são feitos na informalidade. É aqui, é a ideia, ela tem que, se ela não funcionar na parte de trás do guardanapo, provavelmente ela não vai funcionar. O Jeff Bezos, que é um dos caras mais ricos do mundo, tem a empresa dele, se não é a primeira, muda todo dia esse negócio, né? Se não é a primeira, é a segunda empresa mais valiosa hoje viva, que é a Amazon. Tem um desenho que ele fez, foi num sulfite, na verdade foi num papel de formulário contínuo, lembra aquela impressora barulhenta? De vez em quando a gente ainda acha ela em alguns lugares, né? Era um papel daquele com aquelas bolinhas do lado, e ali ele desenhou um negócio que ele chamou de Amazon Flywheel. O desenho dele, eu não vou saber de cabeça, mas é uma parada mais ou menos assim. Tem uma bola aqui no meio, e aí ele tem um símbolo de cifrão que é tipo a venda, aí ele faz isso aqui, que alimenta um centro de distribuição, que alimenta uma solução de tecnologia, tipo uma telinha de computador, que alimenta, dá dinheiro de volta aqui. E aqui no meio ele faz um ciclo, tipo esse negócio se repete para sempre. E aí com esse desenho simples,
faz 20 anos, 96, faz 20 e tantos anos, que o cara está tocando a primeira ou segunda empresa mais valiosa do planeta hoje. Então, se não passar no teste do guardanapo, fica alerta, que talvez o sistema seja mais difícil de funcionar. Então, isso é um segredo que eu brinco, mas na verdade é muito, muito comum. E quando a gente vai pensar e desenhar a estratégia, eu confesso para vocês que a palavra estratégia, normalmente ela é mais luxuosa do que a estratégia em si. A estratégia em si é simples e direta. A gente vai fazer uma coisa muito bem feita bastante vezes. E é isso. Isso vai ser a estratégia. E aí eu quero trazer para a nossa realidade e falar sobre estratégia digital. Esse cara aqui produziu um deck, né, um conjunto de slides em 2013, talvez 2014, e aí sumiu. Eu não sei o que esse cara faz. Mas esse deck que ele fez foi muito legal porque ele organizou pela primeira vez, eu estou falando um negócio de 6 anos atrás, eu estou falando um negócio muito mais antigo do que isso, até porque o marketing digital é uma área muito nova. Ele organizou o pensamento sobre marketing digital. Então, se vocês pesquisarem o nome dele, Bud Cadell, vai ser o primeiro resultado do Google que vai aparecer. E aí ele definiu o seguinte: o que é uma estratégia digital? É um plano para conquistar algo com o benefício de ferramentas digitais. Vamos fazer um break nessa parada aí. É um plano. Bom, se é um plano, tem que ter quem vai fazer, o que vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito e como vai ser feito. Então, se é um plano, tem que ter uma estrutura. Essa estrutura, daqui a pouquinho, eu vou entregar ela prontinha para vocês. Para conquistar algo, se é para conquistar algo, me diz o que é. Tem que ser um objetivo que seja mensurável e acionável. O que é um objetivo mensurável? Que eu consigo medir. Então, se eu vou definir uma meta da minha empresa, que é vender não sei quantas apólices de seguros, eu tenho que conseguir medir. Se eu coloquei que a meta é vender 1.000, eu vendi 999, tá ruim. Vendi 1.001, tá ótimo. Então, tem que ser mensurável, tem que dar para medir. Mas também tem que ser acionável. Acionável significa que eu possa fazer algo a respeito. Não define uma meta que depende de algo que você não controla. Por exemplo, quando a gente faz projetos de SEO, que são as técnicas para você posicionar um site no Google, a gente nunca coloca o objetivo mais óbvio. O objetivo mais óbvio é, eu quero ficar em primeiro lugar no Google. Você não pode colocar esse objetivo no seu projeto de SEO. Por quê? Porque não é você que controla. Quem define quem vai no primeiro lugar é o Google. Inclusive, nem o conceito de primeiro lugar existe, porque o Google mostra um resultado diferente para cada pessoa. Então, é um objetivo que você não tem como acionar, como controlar. Você pode até influenciar, mas não controlar. Então, preocupem-se na hora que vocês definirem os objetivos, que ele seja algo que você possa influenciar e possa trabalhar. Pode utilizar como melhorar, né? Não entendi. Mas pode utilizar, por exemplo, como melhorar na posição. Sim, você pode melhorar a posição, você pode melhorar a sua indexação, que vai levar a uma melhor posição, por exemplo. Né? Mas a indexação você melhora. Você cuida do código-fonte, revisa as palavras-chave e aí você consegue. É isso mesmo. Então tenta procurar algo que você possa influenciar. E por último, com o benefício de ferramentas digitais. Tá, mas ferramentas digitais, o que é esse digital, né? O que são esses benefícios? E aí eu coloco aqui uma definição do que era digital no passado. Quando a palavra digital surgiu, ela era isso aqui, ó. Era uma sala cheio de equipamentos. Isso aqui, ó, é um HD de 5 megabytes. Hoje, o telefone mais mequetrefe que vocês tiverem no bolso aí tem 16 gigabytes. Então, ele tem 16 mil megabytes. Tá no teu bolso aí. Custou 300. Essa aqui, ó, custou $50 mil, guardava 5 megabytes. Nada. Cabe uma foto de resolução média nela. A segunda acabou o espaço. Isso que, ó, o tamanho do negócio, né? E aí, só essa tiazinha aqui que sabia operar. Ela tinha feito um curso de 4 meses para aprender a operar esse computador, que tinha sido feito por uma outra tia mais doida ainda, que criou essa tecnologia por trás disso daqui. E ela operava essa máquina e esse era o setor. Inclusive o nome dele era CPD, Centro de Processamento de Dados. Né? Tem empresa que até hoje está com esse nomezinho ainda, né?
Tem que dar uma mudadinha, mas vamos lá. E aí o digital era isso. Então era algo isolado, era algo muito pouco acessível, era algo restrito, exclusivo para quem era técnico. Ele não fazia parte do dia a dia das pessoas. E quando eu falo digital hoje, galera, isso aqui é uma sala de cinema. Detalhe, durante o filme, não é no trailer, não. É assim que a gente assiste cinema hoje. Então, teoricamente, numa hora que era pra gente estar concentrado, a gente saiu de casa, pagou um ingresso caro, tá lá cara a cara com a tela e estamos olhando no bendito do celular, as atualizações de celular. Isso somos nós, né? E aqui a minha posição não é criticar, porque eu também faço, né? Também faço parte do nós, mas é para dizer que o digital faz parte do nosso dia a dia. E mais do que isso, ele está impregnado na gente. Na verdade verdadeira, a gente no passado falava que as pessoas se conectavam à internet. Hoje em dia, eu não sei nem o que é isso, porque na verdade eu nunca desconecto, né? Até quando eu estou dormindo, meu telefone está conectado por mim. Está fazendo atualização, sei lá o que ele faz à noite, né? Fico até com medo do que meu celular faz à noite. Mas ele não desconecta, eu que desconecto um pouquinho a hora que eu durmo, eu acho. Então, digital, hoje, pra gente, é algo presente, permanente e constante. E isso, se não estiver influenciando a sua estratégia de marketing digital, se você não estiver pensando nisso, eu entrei, por exemplo, num site de uma universidade que estava vendendo um sistema disruptivo, ele precisou de 10 slides para apresentar, não deu para fazer num guardanapo, então eu já fiquei desconfiado. Mas era um sistema disruptivo de educação através de blá, 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 blá. E aí eu fui entrar no site do cara, ele não abria no celular. Sabe aqueles sites que você abre e você tem que ficar fazendo assim, ó, para ver as coisas, tem que ficar pensando assim, ó. Falei, caraca, né? Quer mudar o mundo? Arruma primeiro o seu quarto, né? Começa pelo seu quarto. Então, pô, quer vender um sistema disruptivo de qualquer coisa? Pensa que provavelmente mais de metade dos seus alunos vão acessar seu site pelo celular. Aquele é o ponto de partida. Então, a gente tem que levar isso em consideração na nossa estratégia digital. Aí aqui aqueles dados que eu falei com vocês, esse é um relatório que o Hootsuite faz essa pesquisa chamada We Are Social todo ano, eles lançam em janeiro, então um dado quentinho pra gente. Aqui ele explica todas as fontes, de onde veio e tal, mas em geral é um dado que no máximo de um ano atrás, porque às vezes tem dados tipo IBGE, coisa do tipo. Então, população mundial, 7,6 bilhões de pessoas, nós temos 5,1 bilhões de linhas de celular, ou seja, se pensar em penetração, 67% das pessoas do mundo estão conectadas no celular. Por favor. Então, negócio, quando você faz proposta para o seu cliente ou apresenta um plano, você faz em formato de tela de celular ou você faz mais? Eu faço ele na lateral, assim. Acho que para o cara olhar ideal, teria que ser com a tela de lado. Não, dá para olhar no celular, tanto que eu corrijo, cara, eu vou abrindo aqui enquanto a gente vai falando, mas eu corrijo o planejamento da minha galera lá tudo pelo celular, cara. Eles me mandam pelo... Você conhece o Google Apresentações? A gente monta no Google Apresentações, deixa eu pegar um aqui, vamos ver até que agora se você perguntou, vamos ver. Como é que fica essa parada? Ó. Esse aqui é um plano de mídia que a menina fez, ó. Ela me mandou, cara. Maneiro, né? E não pode ter muito texto, não. Isso aqui parece que é texto, mas é manchete de jornal. Aqui tá menorzinho o texto, né? Não gostei muito, não. Mas, ó, tem uma fotinha bacana. Esse é o de Búzios lá que eu falei. Onde que estão os clientes que a gente vai pegar os ricaços, tarará. Então, acho que rola. Uma vez eu recebi um Media Kit muito legal, tipo, só pra olhar mesmo, era de uma empresa que fazia app ou coisa parecida, meu, totalmente bonitinho, e no formato celular, meu. Os caras se vendem no próprio... Fizeram o HTML, vai? Puta, legal. Cara, pelo volume que a gente monta, ia dar uma grana pra fazer isso aí. Então, tá ligado. Não, é só curiosidade. Mas legal, Já, o formato normalmente é esse aqui, tá? Então, 67% das pessoas têm um celular. Claro que a galera do 2chip está aqui também, né? Então, não é necessariamente 67% da população, mas em proporção, galera, é muita linha de celular. Inclusive, eles falam que na África, a galera nem passou pelo telefone fixo. Então, eles não chegaram nem a instalar os postes e passar a linha. Já chegou com o celular de primeira, né? Os caras já pularam essa etapa nesse desenvolvimento de tecnologia. Inclusive, a África é o continente que mais cresce em conexão. Usuários de internet, 4,3, porque lembra, gente, eu sei que aqui está quase todo mundo com smartphone, porque eu estou vendo em cima da mesa, mas não é todo mundo que tem smartphone, né? Então, 57% da população tem conexão à internet, a maioria pelo celular. E aí, nas redes sociais, 45% da população mundial usa as redes sociais. E 42%, ou seja, quase todas, usam as redes sociais pelo celular.
Querem ver um dado muito louco que não está aqui? Fizeram uma pesquisa, essa pesquisa já é meio antiga, talvez tenha mudado, era uns 3, 4 anos atrás. Mais da metade dos usuários de Facebook do Brasil não sabiam que existia um site chamado Facebook. Para eles, Facebook era um negócio que vinha no celular quando eles compravam e que eles batiam o dedo e eles viam a vida de todo mundo do bairro deles. Isso é o usuário médio de Facebook e não a pessoa hiperconectada que não é isso. Nem sabe que tinha um site. Tá? Então, só para mostrar para vocês, ó, 3,4 bilhões de pessoas usam redes sociais. 3,2 é no celular. Então, é aqui que a rede social está acontecendo, não é aqui, não. Aí aqui fala um pouco do crescimento, eu gosto de colocar esse dado, eu não entro nos detalhes, mas só assim, gente. A população mundial de janeiro de 18 para janeiro de 2019 cresceu 1%, 1,1%. O número de pessoas usando o celular cresceu 2%. Ou seja, cresceu o dobro, cresceu mesmo. Mas, gente, é um crescimento muito comportado. 3, 4 anos atrás, esse número aqui era tipo 15, 25% de crescimento. Mas o que aconteceu? Todo mundo que tem algum dinheiro tem celular hoje em dia. Tá acabando. O que tiver de gente que tem duzentão vai ter um celular. O problema é que tem um monte de gente que ainda não tem duzentão no mundo, né? Tem esse outro problema para a gente resolver ainda como sociedade. Então, o número de usuários de celular não cresce mais. Não é um mercado em plena ascensão, não. Ele já é um mercado estabilizado. Conexão à internet, como a gente ainda tem uns buracões, e não é nem tanto questão de grana, é porque tem que ter infraestrutura. Tipo, eu falei da África, cara, tem que botar antena para conectar com satélite, tem que passar uns cabos, não sei se vocês sabem, mas a internet é tudo pelo oceano, né? Tem que jogar uns cabos no oceano, então demora um pouquinho. Então ainda dá para falar que é um mercado que cresce muito. Tanto usuário de internet quanto usuário de rede social. Cresce ainda 9% ao ano. E aí dados específicos do Brasil, também do mesmo período, também da mesma pesquisa. Então, 211 milhões de habitantes, 87% moram na cidade. 211 milhões de habitantes, 215 chip de celular. Vocês acham que o brasileiro é bom de chip ou não? Não, me liga, mas tem um Vivo, um Claro, né? A gente é desse jeito. Tá aqui, ó. Tem mais celular do que tem gente. No estado da onde eu venho, vocês podem estar se perguntando pelo sotaque, é o Mato Grosso do Sul, tem mais vaca do que gente. Então já estou acostumado com esse negócio de ter mais do que tem gente. Usuários de internet, 150 milhões, 70% da população brasileira acessa a internet. Essa métrica aqui acessou a internet pelo menos uma vez em 30 dias. Então, claro, tem uma galera igual a gente hiperconectada, mas tem também a pessoa que de vez em quando tem acesso no trabalho dela, por exemplo. Tá? Essa galera toda, 70% da população. Usuários de redes sociais, 140 milhões, 66% dos brasileiros usam a internet. Para que vocês saibam, a gente está no top 4 do planeta. A gente perde ali para Singapura, Coreia do Sul e mais um daqueles países sudeste asiático. Depois é brasileiro. A gente usa em proporção, apesar da gente ser muito mais quebrado do que eles, a gente usa mais internet que os americanos e a gente usa mais internet que os europeus. Só os asiáticos, esses aí são ninja, literalmente, né? Aí é mais difícil a gente ganhar. Mas é muita gente usando rede social. O brasileiro, a gente é meio rede social, né? Acho que o jeitão do brasileiro de ser mais quente, mais próximo, a gente acaba se dando bem com isso. E desses, 130 milhões, 61%, usam a rede social através do celular. Só para vocês terem alguns parâmetros aí. Outros números que eu gosto de trazer, que complementam um pouco disso. O brasileiro médio gasta 9 horas por dia na internet. Quando eu comecei a dar essa aula, a gente falava em horas por mês. Era tipo 20 horas por mês. 9 horas por dia. Eu não sei vocês. Eu acordei hoje 3h30 da manhã, porque eu peguei um avião. Eu tô conectado desde lá, nem sei quanto tempo que dá. 3 da manhã até 8 da noite dá bem mais do que 9 horas, né? E no meu dia a dia, eu acho que eu só não tô conectado, aliás, ativamente conectado a hora que eu tô dormindo. Então, isso aqui ainda é a média. Tá? Então o brasileiro é hiperconectado. Dessas 9, 5 horas e meia é no celular. Então a gente está mais conectado do celular do que no desktop. Google, no Brasil, tem 300 milhões de buscas por dia. Por que nessa parte de conceito eu gosto de trazer esses números, gente? Para a gente ter essa noção dessa quantidade. 300 milhões. Se a gente tem 200 milhões de brasileiros, o brasileiro está fazendo uma busca por dia na média.
E eu não sei vocês, eu fiz umas 40 hoje. Né? Então, de novo, estou tratando de média. Mas imagina que isso são pessoas que estão decidindo onde elas vão comer, o que elas vão comprar, para onde elas vão viajar, aprendendo alguma coisa que elas não sabiam, vendo o significado de uma palavra e outras coisas que eu não quero citar que o Google nos ajuda a responder de vez em quando. Então ele já faz parte do nosso dia a dia para resolver uma série de problemas que a gente passa. 300 milhões todos os dias. Do ponto de vista das redes sociais, Facebook, o gigantão azul, 130 milhões de usuários, dados do mês passado, ó, março desse ano. O Instagram, que todo mundo acha que é pequenininho, já tem metade do número de usuários do Facebook, 64 milhões. E detalhe muito importante, o Facebook está morrendo. Vocês já escutaram esse argumento? Né? Vocês têm a impressão que o Facebook está morrendo? Não tenham, porque se você acha que ele está morrendo para você. O Facebook tem usuário novo entrando todo dia. As pessoas usam demais o Facebook. Tem grupos que começaram a diminuir o uso de Facebook, mas continua tendo a bendita da conta lá. Esses dias eu vi um movimento do pessoal, vamos deletar os Facebook, não sei o quê. Aí deletou umas 500 pessoas. Continua todo mundo lá. Tá? Então o Facebook tem essa presença. Porém, já faz mais ou menos um ano, o Instagram ultrapassou o Facebook. Não em número de usuários, ainda está na metade. Só que é o seguinte, o tempo de atenção do Instagram é 3 vezes maior. Você fica 3 vezes mais minutos no Instagram do que você fica no Face. Então, mesmo tendo metade da galera, você tem 3 vezes o tempo. Então, as pessoas, o nível de atenção do Instagram já é maior que o do Facebook. Então, se o Instagram não faz parte da sua estratégia de marketing digital, provavelmente você já está atrasado e ela já deveria estar lá. Porque ele é a rede que mais cresce em atenção. Hoje no Brasil, no mundo também, mas no Brasil mais forte. YouTube, 98 milhões de usuários ativos por mês. Então, 98 milhões de diferentes pessoas acessam o YouTube todo mês. Só que o YouTube tem um detalhe. 60%, então vamos dizer que aqui é mais ou menos 100 milhões, 60 milhões das pessoas que acessam o YouTube não fazem login. Então, o YouTube não consegue te dar dados demográficos maneiros. Diferente do Facebook e do Instagram, que se eu quiser falar com todos os corintianos que moram num raio de 3 quilômetros da minha loja do Timão e que são homens de 25 a 35 anos, eu consigo falar só com essa galera. Porque todo mundo que usa a rede social está logado, está com um perfil lá, preencheu aquele mundaréu de coisa. Onde é que estudou? Onde é que você mora? Onde é que você trabalha? O que você faz? Tá tudo, você deu todos os dados para ele. Então, o Facebook já consegue ter esses dados. O Instagram usa a mesma conexão, né? É a mesma empresa dona dos dois. Já no YouTube, é mais da metade não logado. E por último, temos o LinkedIn, que tem 35 milhões de usuários. É o mais velho de todos esses. O LinkedIn é super antigo, é 2001, se eu não me engano. E esses caras são uma rede social com um viés mais profissional. Né? É um número que cresceu bastante nos últimos 2 anos, saiu de 25 para 35, que parece pouco quando eu coloco aqui, mas lembra que essa galera aqui não está mandando bom dia, né? Não está colocando frase de efeito, é uma galera com um conteúdo mais direcionado e mais profissional. Por favor? Eles estão virando uma plataforma de blog, assim, tá voltando muito mais para conteúdo, para... Com certeza, cara. E conteúdo de muito mais qualidade quando você olha a ótica profissional. Sim, tá né? com Medium até, outras... Não tenho dúvida nenhuma. Esse trabalho que eles fizeram do Top Voice, você viu? O LinkedIn publicou uma lista do, acho que 20, talvez. As 20 maiores vozes do LinkedIn brasileiro. E aí promoveram 20 pessoas. O primeiro é o Ricardo Amorim, que é mais conhecido, né, mais popular. Os outros são pessoas mais de nicho, mas pessoas que estavam produzindo conteúdo de altíssima qualidade no LinkedIn. Então, de fato, isso tem atraído muito usuário, porque é a hora que a pessoa entra para procurar um emprego, para melhorar de vida, para fazer negócios. É o ambiente do LinkedIn. E aí eu coloco por último, para a gente ter esses números aí, eu coloco a evolução do e-commerce. Mas por que eu falo de e-commerce? É porque eu gosto de quantificar a parte da economia. Tudo isso que eu falei até agora para vocês é muito de comportamento, que as pessoas estão usando e tal, mas isso também vira dinheiro. Né? No Brasil, ó, isso aqui é o crescimento do e-commerce. Lembra da crise? A crise começou aqui, ó. Olha onde que o e-commerce já chegou com a crise. De 2016 para 2017, que foi um ano bem difícil para o e-commerce, ele cresceu 7,5%. O PIB do Brasil caiu 2% nesse mesmo ano.
Previsão para o ano de 2018, que apesar de já ter acabado, eles ainda não fecharam a contabilidade, é de crescer 12,5%, batendo quase 55 bilhões de reais em vendas no e-commerce. Então, no e-commerce não tem crise não. Até tem crise, eles são afetados, mas eles conseguem continuar crescendo. Até porque o que acontece? As pessoas têm menos dinheiro, mas elas estão comprando mais no e-commerce. Então, mesmo as pessoas comprando menos, ainda tem muito mais gente deixando de comprar na loja física e passando a comprar no e-commerce. Outra coisa super importante desse número, esse número é ridículo de pequeno. 54 bilhões de reais não é nada, o nosso PIB é de 12 trilhões. 54 bilhões é desse tamanho, só que tem um detalhe. Aqui não está computado, por exemplo, o faturamento do Mercado Livre, que é quase 6 bilhões, já virava 60. Não está computado aqui passagens aéreas vendidas pela internet, que já daria mais uns 12 bilhões, já pulou para 80 bi. Então tem vários tipos de compras que eles não têm estatística organizada, até porque as empresas não são obrigadas a divulgar esses números. Então eles só conseguem os números de venda de produtos, né? Produto que tem ICMS, que aí eles conseguem controlar um pouco melhor. Então tem várias limitações nesse número, mas ainda assim o meu objetivo não é exatamente o número, mas é só mostrar que o crescimento continua. Bom, essa era a nossa parte de conceitos. Estamos todo mundo antenado? Está todo mundo hiperconectado? E quando a gente vai fazer um plano, a gente tem que saber onde é que a gente quer ir e como é que a gente vai chegar lá. São os dois pontos principais para nós aqui. Agora eu vou falar do que eu chamei da estrutura de um plano. Isso aqui eu queria que vocês anotassem, tirassem foto, guardassem, porque essa estrutura você vai ver diferentes vezes. Eu abri rapidamente aqui no meu celular para a gente ver aquele plano, aquela hora do negócio de Búzios lá. Eu passei tudo muito rápido e vocês não conseguiram ver também porque eu passei. Mas ele seguia exatamente essa estrutura aqui. Todo plano que você for montar, se você quiser fazer o plano de marketing digital da mega corporação, quiser fazer o plano de marketing digital da padaria da esquina, essa é a estrutura que você vai seguir. E aqui eu começo com o que eu chamei de debriefing. Né? Esse briefing a gente vai falar mais para frente, você adquirir informações sobre o projeto. O que é o debriefing na estrutura de um plano? É quando você confere se o que a pessoa te pediu era aquilo mesmo. Então, em geral, no começo do plano, lembra que é uma história? Você vai dizer basicamente o seguinte, lembra que um mês atrás, eu normalmente demoro uns 30 dias para entregar o plano, né? Lembra que um mês atrás você veio aqui e a gente combinou que você estava com a dor tal, tal e tal, e que você estava querendo atingir tal e tal objetivo, e que você tinha tal e tal desafio? Tá aqui, não foi isso que a gente combinou? Foi. Beleza, então, em cima disso aqui, tudo que você combinou comigo, eu fiz um diagnóstico. Então o debriefing, ele é uma conferência, é um momento de você alinhar. Uma vez eu comecei a apresentar um plano, estava nessa parte do debriefing, aí o cara vai falar, mas eu te paguei para você me falar o que eu te falei? Eu falei, calma, amigão, é só o começo, eu só estou lembrando você para ver se era isso mesmo que você tinha me pedido. Até porque, se eu entendi alguma coisa errada aqui, e o cara fala, não, mas eu não falei isso, eu já paro a apresentação, na hora. Porque eu vou fazer a minha apresentação inteira em cima do briefing do cara. Se eu entendi alguma parada errada, meu plano não serve mais. Então a primeira coisa é, vamos ter certeza que a gente tá no mesmo pé. E óbvio, gente, eu não sou maluco de conversar com o cliente uma vez, 30 dias atrás, e aparecer do nada 30 dias depois, né? No meio do caminho eu mando um zap pra ele. Amigão, dá uma olhada aqui, é isso mesmo que a gente combinou? O cara fala, é isso aí, tá beleza. Eu converso com alguém mais influente ali na decisão, né? O cara me dá um ok, aí eu mando pra casa. Aí eu parto para as próximas etapas. Então, realinhei o que foi combinado no debriefing, faço um diagnóstico. O diagnóstico é aquilo que eu chamei lá para trás de análise da situação atual. Então, o diagnóstico é entender como é que está o meu ambiente, o meu meio. Como é que está a minha empresa? Se eu vou fazer um planejamento de marketing digital, eu já tenho site? Meu site está bom? Como é que está o site do meu concorrente? E nas redes sociais, eu já produzi algum conteúdo? Como é que está o meu engajamento? Que tipo de conteúdo que eu fiz que foi bom? Que tipo de conteúdo que eu fiz que não foi tão legal assim? E no Google, como é que está o meu posicionamento? Para a palavra-chave tal do meu produto, eu estou aparecendo bem legal? E a palavra-chave do meu concorrente, como é que ele está aparecendo? Como é que a gente está disputando? Então, no diagnóstico, em geral, a gente vai avaliar como está a nossa presença. Depois que eu fiz o debriefing e o diagnóstico, eu parto para os objetivos. Super, ultra, mega, max importante para o negócio. Se você vê um plano e ele não tiver um capítulo, um trecho, um termo falando objetivo, corre longe. Porque não existe plano se não tem objetivo. O plano é exatamente de dizer como é que você vai atingir um objetivo. Se não tem objetivo, você vai atingir o quê? Então, se eu pegar aquele lá, vamos ver se está aberto aqui ainda.
Olha, cliquei tudo no negócio da menina aqui. Vai me matar. Olha lá. Objetivo da campanha. Vamos ver o que ela escreveu aqui. O foco dessa campanha de mídia online é a captação de leads altamente qualificados, interessados na aquisição de lotes e imóveis no residencial, blá, 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 em Búzios. Eu senti falta de uma coisa muito importante. O quê? Quantos leads, né? Porque do jeito que está escrito aqui, se eu trouxer dois já é leads. Um é lead, né? 2 é leads. Eu matei, tá bom? Então aqui já vou dar o feedback para ela. E aí, quantos leads? Vamos ver se ela já botou a parte da grana aqui, né? Renomear a apresentação. Não, não é isso, não, pelo amor. Imagina, ela chega, mas cadê meu negócio? Apagou. Vamos ver o que ela colocou lá no finalzão. Normalmente lá na última página tem a grana, né? Ó, ela já sugeriu o cara gastar 10 mil, quer dizer, mas ela botou aqui, ó, 215 leads. Então, falta lá no objetivo ela já dizer, captar, tarará, 200 leads, vou falar para ela jogar um pouquinho para baixo para deixar uma margem de respirar, né? Mas faltou colocar um mensurável no objetivo. Então é a hora que você define o que você vai chegar. Tudo do plano inteiro gira em torno disso. Então os objetivos têm que estar muito claros. E outra coisa muito importante, tudo que você for prometer aqui tem que estar alinhado com essa capacidade. Então vamos dizer aqui que ela falou em gastar 10 mil reais. Mas vamos dizer que a empresa fala assim, ó, só que eu só tenho 1.000. Pô, ela não vai prometer 215, vai prometer 10% disso, 21, né? Vai fazer a proporção. Então, o objetivo tem que estar muito amarrado com o resto do plano. Se ele não tiver, começa de novo, que está tudo errado. É ele que amarra tudo que você vai fazer. Depois vem a estratégia. Porque aqui, gente, vocês viram? Captar, leads altamente qualificados. Tá, mas como? Né? Então, o objetivo é dizer o que você quer atingir. A estratégia de mídia é outra. Então, ela colocou aqui, ó, estratégia de divulgação. As campanhas de captação de leads no site serão veiculadas em diferentes canais com 4 formatos de anúncios diferentes. O investimento em cada canal será definido de acordo com o potencial de resultados que vai poder ser gerado com base em estimativas de mídia. Como é uma campanha que a gente está fazendo a primeira vez, a gente ainda não tem os dados reais, a gente só tem estimativa. Aí ela segue e fala assim, ó, eu vou tentar, eu sei que está meio pequeno, né, mas ela coloca lá, ó, informe publicitário, tantos por cento, Google Ads, tantos por cento, Instagram, tantos por cento, Facebook, tantos por cento. E se eu passar, ó, informe publicitário, não, passei direto para o Google? Dentro do Google, ela vai fazer pesquisa, display e remarketing. Dentro do Facebook, ela vai fazer conversões. Dentro do Instagram, vai fazer stories. Então, ela está definindo exatamente o que vai ser feito. Então, aquela primeira tela que disse, ó, nós vamos gastar uma grana no Google, uma no Informe, uma não sei aonde, uma não sei o que lá, aquilo é a estratégia. É como é que a gente vai fazer para gerar aqueles 215 leads altamente qualificados, tarará. E junto disso, eu acabei passando aqui, vem o plano tático. O plano tático é quando você pega a estratégia, que é aquele texto curto, frase, 30 segundos você explica, e você faz o desdobramento. O que é o desdobramento aqui? Ó, no Google nós vamos fazer pesquisa, depois no Instagram nós vamos fazer stories, lá no Facebook a gente vai fazer conversões no site por causa disso, por causa daquilo. Então, o plano tático é o desdobramento das suas estratégias. Fica claro essa palavra desdobramento? É quando você pega e você fala genericamente, olha, eu vou para Curitiba nesse final de semana de carro. Essa é a minha estratégia. O que seria o meu plano tático? É o desdobrar, olha, eu vou pegar Raposo Tavares, estou planejando abastecer o meu combustível numa parada que tem ali logo na divisa do estado, né? É quando você detalha, desdobrar é detalhar. Então é isso que seria o nosso plano tático. Uma pergunta que surge bastante no nosso dia a dia lá é assim, mas o quanto que eu tenho que detalhar? Essa pergunta só pode ser respondida pela pessoa que está do outro lado, que é para quem você vai apresentar. Tem gente que vai querer ver os mínimos detalhes. Tem plano que a gente tem que fazer, montar planilhas de tudo, contar no centavo, amarrar tudo certinho. Tem outras pessoas, outros clientes, né, que estão do nosso lado de lá, como a gente se posiciona como agência, que querem só a visão mais geral. Então eles não querem, por exemplo, que já faça as peças. Aqui, por exemplo, a gente não desenhou arte. Mas tem plano que eu monto para cliente que eu tenho que desenhar todas as peças. O cara já quer aprovar, ele já quer assim, adorei, aperta Enter, ele quer que a campanha esteja rodando. Inclusive tem campanha que a gente já deixa pronta para o cara falar, gostei, quando começa? A gente fala agora. Ele fala, ok, a gente aperta play.
Mas aí o grau de confiança tem que estar mais alto, né? Esse aqui é um cliente novo, a gente ainda não tem esse... Não sei se o cara vai nem fechar, né? Não vou sair criando os negócios na frente. Mas, em geral, quando é um cliente da casa, uma campanha que a gente já domina, já fez várias vezes, a gente fica com mais confiança. E aí eu coloco aqui no 6º item as métricas, que é o seguinte: como é que eu vou medir se essa estratégia vai atingir meus objetivos? Vamos dizer que essa é uma campanha de 60 dias, que é o caso aqui. Será que eu tenho que esperar o 59º dia para saber se vai dar certo? Nem a pau. No marketing digital, no 2º dia eu já tenho informação do dia anterior, né? Então, eu já defino quais são os números que eu vou acompanhar para saber se eu estou indo bem. E por último, sempre, se você vê um plano e não vê um cronograma, desconfia. Quando que começa, quando que termina. Plano tem início, meio e fim. Então tem que estar claro quais são as atividades que vão ser feitas ao longo de quanto tempo. Por favor. Só uma pergunta ali nas métricas. Qual um período razoável para a gente poder ter uma base mais ou menos de dados num planejamento desse, por exemplo, para um cliente que é um projeto novo? Depende de quanto você está gastando. Mas de cara eu vou te responder o seguinte: se você gerar umas 1000 visitas, em geral você já tem que ter alguma conclusão. Com 1000 visitas você tem um universo de conversão que é basicamente o seguinte: fez uma landing page, uma página maravilhosa do empreendimento, lindo, fantástico. Aí foi lá no Facebook, gastou uma grana, foi lá no Google, gastou uma grana. Aí lembra que no marketing digital as coisas são por cliques, né? Aí a galera começou a clicar, todo mundo que clicou acessou sua landing page. Cara, se você trouxer 1000 pessoas para a bendita da landing page e ninguém preencheu o seu formulário, tem alguma coisa errada. Pode ser que o seu formulário não está funcionando, né? Isso é TI, primeira coisa, se preocupa porque às vezes é a programação. Pode ser que você está definindo um público muito genérico, muito amplo, ou errado mesmo, mandando para um público que não compraria aquele produto. Pode ser que o conteúdo que você colocou na landing page não está agradando. Que as pessoas não estão sendo convencidas pelas imagens, pelo vídeo, pela arte que você criou ali. Então, aí começa a investigação. Mas, em geral, eu diria 1000 cliques. Aí, se você estiver pagando R$2 por clique, é R$2.000, né? Para ter uma base. Mas 1000 cliques, você tem uma conclusão muito boa. Inclusive, eu estou com outro plano, mas esse não começou, não dá para mostrar ainda. Que é o que a gente chama de campanha diagnóstico. Um cliente nosso comprou uma linha de 4 produtos. E aí ele quer testar qual é o melhor produto para ele vender. O que a gente sugeriu para ele? 1000, não é aleatório esse número, é de experiência. 1000 cliques por produto. Então nós vamos fazer campanhas diferentes, porque são produtos razoavelmente diferentes. A gente vai fazer 4 campanhas diferentes, vai deixar juntar 1000 cliques. Quando fechar 1000 cliques, nós vamos ver quem vendeu mais. Quanto custou para vender cada produto. O que der melhor resultado é onde ele vai botar mais grana. Então, 1000 acho que é uma boa referência. Respondi? E não precisa ir no meio do caminho, fazer uma análise no meio do caminho. Com certeza absoluta precisa. Com 100 visitas, você já tem alguma ideia. É que, por exemplo, naquele caso que é de altíssimo luxo, é mais difícil, cara. Porque você vai trazer uns perdidos. Você vai trazer o que a gente chama de aspiracional, né? Que é a galera que queria muito, mas não tem a grana. Então, dependendo do produto, fica um pouco mais difícil. Mas, em geral, para produtos mais normais, mais corriqueiros do dia a dia, padronizados, 100 visitas já te dá um norte. Aí, de novo, depende de quanto você está gastando, mas às vezes em 3, 4 dias de campanha você já juntou 100 visitas, já dá para ter um faro do que está acontecendo. Bom, e aí storytelling. Galera, esse aqui é o meu slide predileto. Não porque ele é o mais bonito, inclusive ele é o que tem mais texto, né? Então não acho que ele é o mais bonito não. Mas eu acho que ele talvez seja o meu slide mais importante. Ele não é um slide técnico. Apesar de eu ter colocado aqui a pirâmide de Freytag, né? Que é uma metodologia de se contar histórias, a importância desse meu slide é muito mais o argumento. E aí eu volto naquela ideia que eu já defendi para vocês. Todo plano é uma história. Não percam isso de perspectiva. Então, você está sempre contando uma história, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, quando eu falei para vocês que eu fiz um plano que tinha 500 slides, puta, que história longa pra caceta, né? Então, é uma história que não dá para contar em uma sentada só. Então, eu preciso planejar como é que eu vou contar essa história para aquele meu cliente. Contar histórias de 500 slides vai ser umas 3, 4 reuniões bem produtivas. Então, como é que eu vou quebrar a minha história para que eu possa parar e falar, aguarde cenas do próximo? Tipo Game of Thrones, né? Segura aí, a galera já se juntou aqui, mas domingo que vem a briga, né? Vem a porradaria. Então, como que eu posso quebrar a minha história em partes? E o Game of Thrones dá boas noções disso.
Deu 2 introduções para deixar todo mundo louco, mostrou que vai ter briga e não apareceu os dragões ainda. Então tá todo mundo pro domingo que vem, com certeza vai ser a melhor bilheteria até então dos caras. Bilheteria não, né? Porque não vende ingresso, né? Mas assinatura de HBO. Seu planejamento, seu plano, né? Precisa de introdução para criar o ambiente. Lembra aquela análise da situação atual? Então você começa com uma introdução. Olha, a gente atualmente está com a presença digital horrível. Aí o cliente já levanta os olhos, né? Você vê, o nosso site está uma merda, pesquisa qualquer coisa no Google, a gente não aparece, e o nosso último post na rede social foi em 2014. Pronto, pintou o quadro de início dessa conversa. Precisa de um clímax emocionante. E galera, não estou viajando na maionese não, é exatamente desse jeito. Se no seu plano você não tiver uma hora que a pessoa que está ouvindo você vai parar e vai fazer: porra, isso que eu preciso. Se não tiver essa parte, desiste, deleta. Você tem que ter algo que vai fazer a pessoa brilhar os olhos. Mas não pode ser o último slide. Por isso que tá a pirâmide de Freytag aqui, tem que ser bem no meio. Bem no meio da apresentação, você aparece com os 3 dragões. Precisa de conclusões no meio do caminho. Então não espera para fazer um plano que o cara só vai saber a história toda no final. Vai dando um pouquinho de partes da história antes para ele. Vai deixando ele animado. Que permitam que quem escuta, né, quem está te assistindo, te ouvindo a apresentação, perceba que você pensou muito na realidade dele. E olha que é uma coisa de percepção. Então quando eu estou contando essa história para o cara de que eu fiz um plano de marketing digital para ele, eu preciso deixar claro que eu pensei muito. Eu só estou mostrando aqui 20 slides, mas na verdade eu passei os últimos 2 meses estudando todos os aspectos da nossa presença digital. Eu conversei com clientes, liguei para eles, inclusive olha só o que esse cliente falou. Aperta play, deixa o cara escutar um cliente falando dele. Então, surpreenda, traga elementos para mostrar que deu trabalho para fazer. Ao mesmo tempo, ele perceba que você entende muito do que você está fazendo. Então, eu pesquisei conteúdo das maiores autoridades. Normalmente preencha com um nome complexo, né? O Rygos Margus diz que no SEO você precisa... É verdade, cara. Mas quando você quer contar uma história que passa autoridade, você tem que fazer isso. Isso é uma técnica, chama name dropping. Já ouviu falar? Name dropping, importantérrimo. Eu coloquei umas nos slides aqui pra vocês acharem que eu manjo. É que o nome que você escolheu foi ótimo. Eu não saberia repetir, né? Name dropping é quando você está conversando com a pessoa e ela fala assim: não, porque eu estava conversando com o diretor do Itaú semana passada e aí ele falou, tipo, não tem nada a ver com o assunto, né? Então é uma coisa super normal e o cara tá te falando a agenda de contatos dele. Então, em geral, é uma técnica que você utiliza para mostrar que tem autoridade ali. Porra, minha mãe faz o tempo todo, então. É? Direto. Tá, essa manja de contar a história. Não, falei com seu pai. Né? Ah lá, aí lascou. Então, que você entende muito do que você está fazendo e que aquela estratégia, porque você vai estar vendendo, mas todo plano tem uma estratégia. Como você vai chegar lá? É a que vai trazer o melhor retorno para o investimento que o cara está fazendo. Então, gente, em geral, de novo, muda o plano, muda o segmento, muda o setor, muda o tempo, muda o cliente. A história é essa aqui. Tá? Então, preciso que vocês sempre estejam com isso na cabeça na hora de estruturar o plano. Então, apesar da gente ter uma estrutura, não fiquem presos nela, no sentido de travar a sua apresentação. Vocês podem até separar os slides. Eu mesmo fiz isso, né? A gente começou o capítulo 1 era conceito, o capítulo 2 é a estrutura do plano. Mas quando eu montei essa aula para vocês, eu estava o tempo todo pensando como é que eu ia passar esse recado para vocês. E as coisas têm a hora certa para eu falar. E numa história é assim também. Até porque tem gente que é ruim de contar a história, não tem? As pessoas começam a contar a história e você fala, putz, lá vem. Aí a pessoa prolixa, conta 1000 detalhes que não importam. É a mesma coisa numa PowerPoint. Se a pessoa fica gastando o seu tempo, que o de todo mundo é escasso hoje em dia, se tem um negócio que a gente não tem é dinheiro, o segundo é tempo, né? Então, a gente não tem tempo disponível. E aí, se a pessoa faz você gastar o seu tempo, você se incomoda. É a mesma coisa no planejamento. E aí eu falo que dentro do storytelling, a gente tem que usar comunicação visual. Isso aqui é um print de um plano onde a gente chamou um ilustrador e ele desenhou o que a gente chamou do ecossistema. Era um cliente no segmento de editora, mas não era a editora que fazia só livro para vender para o público final. É uma editora que fazia apostila para a faculdade.
Então ela tinha o negócio de público final, ela tinha os professores que liam os livros e faziam reviews, né? Recomendações do livro, indicavam esses livros na disciplina, tipo eu fiz naquele começo lá. Naqueles 4 livros não estou ganhando nada para indicar para vocês, mas nesse mercado editorial isso tem muito. Os professores de universidade ganham grana das editoras para sugerir os livros, porque aí as bibliotecas compram. Então a gente tentou, como é um business completo, a gente tentou desenhar a coisa toda. E vocês percebem que é um desenho que todo mundo poderia fazer? Né? Não tem nada... na verdade, é muito complexo entender essas setinhas, isso né? Mas o apelo visual ajuda muito a gente a mastigar e entender melhor coisas complexas, coisas difíceis de explicar. E aí, esse slide aqui, galera, ele é mais pra vocês guardarem. Eu acho que talvez vocês não vão decorar isso necessariamente agora, mas quando vocês estiverem lá com a mão na massa, desenvolvendo um plano para vocês, são coisas muito importantes de se lembrar. São detalhes, mas detalhes importantes. Então, faça sempre um sumário do seu plano. Lembra que eu coloquei lá no começo? Primeiro tem o conceito, depois vai ter a estrutura, depois os capítulos. Aquilo é o sumário, é o resumo do que a pessoa está prestes a ver. Até porque, lembra que a gente está contando uma história? Então lá no sumário você já dá uma prometida para o cara que ele vai ver. Os livros em geral têm um sumário, né? Separados em capítulos, aquela mesma ideia. E caminhe demonstrando o avanço por cada etapa. Então vocês já viram que nós vamos ter 10 ou 9 capítulos na nossa apresentação. Então vocês já sabem que a gente está no 2 agora, depois a gente vai para o 3. Provavelmente, como são 2 encontros, nós vamos até o 4 no dia seguinte, ou até o 5 no dia seguinte, nós vamos fazer os 4 ou 5 que faltaram. Então, você dá até uma noção de andamento. Tem um cara, aquele Guy Kawasaki do livro que eu comentei, ele fala assim, o importante de você numerar os seus slides é para a pessoa saber quanto tempo ela ainda vai ter que suportar a sua chata apresentação, né? Sua insuportável apresentação. Nem que seja para isso, pelo menos o cara sabe que horas vai parar de falar. Depois, se você tiver algum dado daquela empresa, daquele cliente, daquele negócio, ou até algum histórico, até coloquei aqui, no caso de replanejamento. Lá nós temos clientes que já estão com a gente há 5, 6, 7 anos. Então, todo ano tem um planejamento novo. Pô, obviamente, como eu executei o último ano do cara, eu tenho todo aqueles dados disponíveis. Então, sempre que você tiver, comece dando a noção de como a gente está. Igual eu brinquei aqui com a história do nosso posicionamento tá horrível, a gente lá... Começa sempre dando esse quadro, tira essa fotografia de como é que a empresa está naquele momento. Terceiro, cuide, né? Isso é uma coisa sua de disciplina, para que as suas conclusões sejam baseadas em referências, ou dados e fatos da própria empresa, ou do Michael Brubble que eu falei lá aquela hora. Então, use essas referências e não esquece de citar, diz de onde você tirou aquilo. Eu tô com um e-mail para responder agora, eu falei uma informação numa aula, aí o cara falou assim, de onde você tirou aquela informação? Agora eu tô pegando o link porque eu tenho que lembrar, né, de onde que veio. Mas fica preocupado e até coloca na apresentação, em geral a gente bota o linkzinho ali embaixo, se a pessoa quiser ver mais, às vezes ela se interessou, e até para você não pagar uma de maluco, de fake news, né? Que você tá só jogando coisa aleatória, você tem um embasamento por trás daquilo. Porque muitas vezes em apresentações de planejamento rolam altas discussões. Quarto, prints, protótipos e imagens, que às vezes fazer uma criação, alguma arte, ajudam a passar o recado. Eu até coloquei aqui, esse foi um muito legal que a gente fez, não era uma imagem nossa, mas ele caiu como uma luva para o nosso planejamento, que era uma empresa de convites digitais, que você entra e faz o seu próprio convite para a sua festa. E aí aqui era a história de uma pessoa planejando o casamento. Todas as 2.000 etapas de que você tem que passar até o dia da festa. E aí mostrava que o convite, o convite são apenas uma das tarefas ou decisões ou problemas que os noivos enfrentam durante a organização da festa. Então era para mostrar, né, comportamento de que os noivos estão malucos, estão tendo que cuidar de 1000 coisas, economizar dinheiro em tudo, na verdade já estão gastando mais do que podia. Então a imagem, o visual deu essa noção de que a gente estava falando com um cliente que está com a cabeça bagunçada, com a cabeça cheia e que a gente precisava ajudar ele nesse processo para conseguir vender os convites para ele, né? Então, usar essas imagens, prints e tal. E por último, deixe sempre clara as etapas do projeto, de curto e longo prazo. É diferente disso aqui é o sumário, isso aqui é da sua apresentação. Isso aqui é dizer o seguinte, olha, como a gente está muito ruim de posicionamento, a primeira coisa que eu vou fazer nos próximos 2 meses é dar uma organizada na casa. Então esse meu plano aqui, eu vou te contar como é que eu vou organizar a casa. Mas a partir do momento que a gente cumprir esses 2 meses, eu vou apresentar uma nova etapa para a gente, onde a gente vai melhorar a nossa maturidade digital. Então, procura sempre dar uma perspectiva de quais são os passos.
mesmo que o seu plano seja o do primeiro passo. Dá um gostinho que existe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º passo. E de repente fala assim, olha, eu sei que a comunicação do nosso concorrente está nota 10. Como a nossa está nota 0, vamos começar na notinha 5 para a gente dar um start, para depois a gente caminhar para o 8 e daqui a pouco, a hora que a gente conseguir grana, porque a gente vai provar o resultado, a gente chegar no 10. Então, tentar dar essa ideia de que tem uma história a mais, tem uma continuidade. Se fosse um filme, vai ter a parte 2, né? O sequel. E aí, para terminar esse bloco, não se esqueçam, sem dados, você é só mais uma pessoa com mais uma opinião. Então, quando eu falo de citar as referências, além das referências em si, usem os dados a favor de vocês. A gente está numa era onde está cada vez mais fácil ter acesso a dados, embora hoje a gente ainda falte bastante dados em várias etapas, em vários momentos, mas o dado ajuda a quebrar tabus e paradigmas que nas empresas, principalmente nas maiores, existem muitos. As pessoas têm conclusões pré-estabelecidas. Eu fui conversar, por exemplo, com um cara, a gente tem um cliente que vende lotes. Então ele constrói loteamentos, compra grandes áreas de terra, reparte em pedacinhos e sai vendendo os lotes. Aí a gente foi perguntar para o cara que era corretor da empresa há 25 anos. Aí ele falou assim, eu tenho vários clientes que compram o lote e ficam guardando esse lote para construir depois, quando eles tiverem dinheiro, mas tem uma parte grande que são investidores. Aí a gente perguntou, que legal, cara, quanto % dos clientes você acha que são investidores? Aí ele falou, acho que uns 30%. Então de cada 10 lotes, 3 são coisas. Aí a gente foi pegar o histórico real, pegamos os leads e perguntamos para os clientes o que eles queriam fazer com o lote. Era 3% investidor. E o cara, por alguma coisa, em 1990, o cara estava com a cabeça de que era 30%. Agora imagina, se eu estou fazendo a campanha desse cara, eu ia gastar 30% do dinheiro tentando vender lote para quem não queria comprar. Sendo que provavelmente, nessa proporção, eu tinha que gastar uns 3%. 97% do dinheiro eu ia gastar para quem vai construir alguma coisa em cima. Então, o dado ajuda a quebrar, às vezes, preconcepções. E, de novo, quanto maior é a empresa, é mais difícil de quebrar ideias consolidadas. E os dados ajudam a deixar as coisas, às vezes, indiscutíveis. Então, procurem dados para reforçar tudo que vocês fazem. Uma das coisas que não está no meu slide, mas que eu uso para esse argumento aqui, é fazer pesquisa com o cliente. Hoje, para eu fazer uma pesquisa com o cliente, eu crio um formulário no Google Docs, com 5 a 10 perguntas, sempre breve, curto, não posso fazer um formulário de 300 perguntas, ninguém responde. Faço um post no Facebook direcionado para o meu público e gasto R$50. Com R$50, eu provavelmente vou pegar alguma coisa entre 25 e 100 respostas. Ou seja, entre 50 centavos e R$2 por resposta. E aquilo vai reforçar os meus argumentos. Então eu vou dizer, olha, eu já fiz uma pesquisa com meus clientes. Aí às vezes o cara vai até falar assim, mas essa pesquisa não é cientificamente validada. Eu falo, nem a sua opinião. A diferença é que eu conversei com 25 clientes e você, amigão. Até porque muitas vezes aquela pessoa realmente nunca conversou com o cliente. Faz anos que não conversa. Ou em 1993 era assim. Então, procurem trazer e gerar os dados quando eles não existirem, porque isso vai reforçar muito o argumento de vocês. Bom, terceiro, então falamos dos conceitos, falamos da estrutura, vamos entrar agora, gente, no processo, tá? Primeira etapa, parte 1, para começar qualquer processo de planejamento. Sem essa etapa, nem existe o planejamento. Embora aqui eu não quero mentir para vocês, acontece vários casos de que a gente começa assim. Esses dias um cara chegou para mim e me disse o seguinte, Kenneth, sabe aquele nosso cliente? É um cliente que a gente atende há alguns anos já. Então, os investidores internacionais dessa empresa disseram que a empresa está fazendo investimentos de marketing muito tradicionais e que eles deveriam gastar um percentual do orçamento com influenciadores. Aí eu falei, puxa vida, que legal, uma empresa que só faz televisão, de repente entendeu que influenciadores digitais. Falei, pô, que legal, e o que a gente vai fazer? É o seguinte, eles têm 600 mil. Falei, legal, tem dinheiro? Melhor ainda, mais legal ainda para fazer projeto com dinheiro. E o que mais? Não, é só isso que eu tenho de informação. Tá, então a gente tem 600 mil, já é um começo. Mas a gente vai gastar com o quê? Com influenciadores. Legal, outra coisa boa. E esses influenciadores vão fazer o quê? Eu falo, não sei, você quer do planejamento? Então, apesar de eu dizer para vocês que quando não tem briefing, não tem planejamento, às vezes a gente precisa
deixa eu procurar uma palavra do francês aqui, defecar um briefing, né? A gente precisa tirar do nada, do ar, a gente precisa gerar um briefing. Por quê? E aí, por isso que eu falei do debriefing, porque é ali que a gente valida quais são as premissas. O lado bom de ter um briefing incompleto desse é que a gente pode inventar qualquer coisa. Isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, gente, é o momento mais difícil de ser criativo. A maioria das pessoas que são da área criativa reclamam dos clientes que botam muitas restrições. Mas tentem ser criativos sem restrições para vocês verem como é difícil. Na verdade, as restrições é que ajudam a gente a ser criativo. A hora que você começa a falar qual que é o problema aqui, minha empresa está com problema de comunicação, porque todo mundo acha que a empresa tem um serviço de baixa qualidade. Então, eu já sei que eu posso falar para os influenciadores falarem sobre a qualidade da empresa para tentar reverter esse cenário. Agora, se não fala nada, só tem o dinheiro. Legal, já é uma graninha. Mas não dá informação, fica muito mais difícil de criar. Mas é também um cliente da casa, é uma empresa que a gente já tem um relacionamento de algum tempo, a gente consegue visualizar alguns problemas comuns e bolar alguma coisa em cima disso. Mas, em geral, a qualidade, prestem atenção nessa, a qualidade do plano é proporcional à qualidade do briefing. Ou seja, se o briefing for uma merda, o plano vai ser uma merda. Tá ligado diretamente, tá? Então, a qualidade desse briefing. Agora, em geral, as pessoas são responsáveis por fornecer o briefing. Então, no caso de uma agência, é a área de marketing ou é o empresário, o dono da empresa que vai fornecer. Se é uma empresa que tem uma área de marketing, é o gerente de marketing, o vice-presidente de marketing ou o dono da empresa que vai fornecer. Em geral, essas são as piores pessoas do mundo para se fazer um briefing. Por quê? Porque o briefing exige que você tenha um plano, que você tenha objetivos claros, que você tenha quais metas você vai bater, que você saiba quanto você tem para gastar, que você saiba onde você quer ir. Tudo isso é bem importante no briefing. E aí, quanto mais eu vou me aprofundando na realidade das empresas brasileiras, eu vou percebendo que, na verdade, a maioria das pessoas não faz a mínima ideia para onde quer ir. E isso que torna tão difícil esse processo do briefing. Na prática, era para ser a coisa mais fácil do mundo. Era para a gente chegar para a empresa e perguntar, o que vocês precisam? O cara ia falar, tudo que eles precisam a gente ia executar. Mas o que acontece é que a informação é totalmente falha, né? Tipo essa que eu contei, que é um exagero, mas infelizmente é um exagero bem comum. Eu vou deixar aqui para vocês consultarem depois também esse documento que chama Técnicas de Briefing. Esse é o link. Esse material vocês têm disponível no portal. Depois vocês podem, se não conseguirem acessar lá, podem pedir, tá? Vocês vão ter a apresentação toda com todos esses links, todas essas informações aí. Mas quando vocês clicarem aqui, ele tem 7 modelos de briefings diferentes. Desde um super comprido, completo e que a pessoa vai parar na 8ª pergunta, até um mais curtinho, mais enxuto, que você consegue arrancar um pouco mais de informação. São briefings para situações diferentes, então às vezes é um briefing de campanha, às vezes é um briefing de projeto, às vezes é um briefing de planejamento anual, então vai variar a necessidade. E aí eu coloco esses dois camaradas aqui, né, o Dr. House e o nosso amigo aqui fazendo Sherlock Holmes, porque em geral no momento do briefing é esse momento meio detetive, é meio chegar lá e falar, não, peraí, mas do jeito que essa porta está fechada, eu acho que ela foi fabricada em tal lugar, tal. Você tem que tentar descobrir da situação, tentar tirar os elementos. E muito dessas perguntas, né? A mais importante delas é qual que é o objetivo, é por que a gente está fazendo isso. E aí, para mim, eu já falei um pouco sobre, é isso aqui, surpresa, não sabemos, também não sabemos. Tem vários projetos, a gente participou ontem lá na agência. Ontem foi o Dia Mundial da Páscoa, isso vocês já sabiam, né? Mas foi também o Dia Mundial da Criatividade. E aí, esses caras fizeram um evento global, aconteceu em várias cidades do planeta, e a gente participou lá, fazendo palestras e tudo mais. E um dos caras estava contando que, a partir do momento que ele gera uma relação de confiança, é uma produtora de vídeo, a partir do momento que ele gerava uma relação de confiança com os clientes dele, o cliente chegava e falava assim, me dá uma ideia do que eu posso fazer aí. Ou seja, nem quem está contratando sabe o que quer fazer. E isso é o cenário mais comum. Então, vocês vão ter que ficar muito bom em briefing, por isso que vale a pena ver os modelos e ver as perguntas, que é o quê? Com poucas perguntas, tentar arrancar desse cara aqui, que não sabe nada, qual que é o caminho. Por isso o exercício de detetive. Não são respostas óbvias, não tem documento. Eu fico super feliz quando eu chego numa reunião de briefing e o cliente fala, tá aqui o meu planejamento estratégico, então baseado nele, no capítulo 7, a gente vai precisar. O problema é que nunca aconteceu, entendeu? Eu fantasio à noite, às vezes. Fico pensando, puta, imagina que legal, o cara ia trazer o plano. Mas esses dias, eu mandei o formulário de briefing,
Aí era uma empresa bem tradicional, uma empresa de, sei lá, 40 anos, na área de agronegócio. O cara respondeu o briefing, tipo, como se fosse num documento do Word, imprimiu e me entregou encadernado com aqueles espiral, sabe? Eu nunca tinha visto um briefing com espiral. Várias vezes as pessoas respondem o briefing no e-mail, pra mim tá ótimo. Do jeito que vier a informação, ela tem que chegar. Do jeito que vier, tá bom. Mas esse cara caprichou. E aí ele pegou, respondeu cada pergunta isolada, colou uns gráficos e tal, achei maneiro. Já vai me ajudar bem mais do que a maioria dos briefings, que é super incompleto. E outra, muitas vezes está sendo feito um briefing para um planejamento de marketing digital e você vai descobrir que o problema da empresa não era marketing digital, né? Desde o começo. Na verdade, a empresa até está tendo clientes procurando ela, o problema é que o vendedor não retorna as ligações, não conversa, não atende bem, não atende direito. Então, em geral, nessa hora do briefing, você vai descobrir alguns outros esqueletos dentro do armário. E aí, às vezes, vale a pena tirar eles do armário e comprar a briga. Às vezes, é melhor deixar eles bem quietinhos e continuar com o seu plano, porque não vai ser responsabilidade sua e você não vai conseguir resolver aquele problema também. Então, o briefing, tecnicamente, não tem tantos desafios. O desafio maior é o desafio de arrancar as respostas certas. E aí, eu coloco essa etapa que eu chamei do diagnóstico. Então, o briefing é onde vem a demanda e ele diz o que ele quer, onde ele quer chegar. Depois vem a parte do nosso diagnóstico. E isso eu tirei de trecho de um planejamento, era um planejamento de empreendimento imobiliário. E aí a gente pegou, o Alphaville era um dos concorrentes, pegamos lá a marca que a gente estava atendendo, mais 3 concorrentes e fizemos uma análise de categorias. Para ver o seguinte, vamos ver se eu consigo ler aqui. Vou aqui. Segurança, preço do metro quadrado, distância do centro da cidade, área de lazer, área verde. E esse último atributo muito importante chamado, não faço a mínima ideia. Lembrei, marca da incorporadora. Então, a gente pegou todos esses elementos e aí analisamos cada um dos concorrentes. Verde é bom, amarelo é mais ou menos e vermelho é horrível. E aí, baseado nessa análise dos nossos concorrentes, a gente percebeu uma oportunidade de diferenciação, porque o nosso empreendimento era mais próximo da cidade e era melhor em área verde do que os outros. Então, quando você para analisar, pesquisar os seus concorrentes, ou ainda que você não tenha concorrentes, ou os concorrentes são muito ruins, muito piores do que você, olhe o que a gente chama de benchmark. Benchmark são empresas de outros mercados que não o seu. Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa para São Paulo, pode ser uma empresa do Rio. Você está fazendo uma coisa no Brasil, pode ser uma empresa da Alemanha. Procure pessoas ou marcas ou empresas que estejam fazendo o trabalho bem feito e que você possa não copiar, mas se inspirar naquelas ideias. Lembra do clímax que eu falei? Em geral, o benchmark é um dos momentos de clímax da apresentação, que é quando você traz uma super ideia que outra empresa de outro mercado teve e que vai dar a base ou o estalo para a sua ideia. Então, não deixem de fazer essa pesquisa e esse levantamento e aí apontar o que esses concorrentes ou benchmarks estão fazendo bem e o que eles não estão fazendo. O vermelhinho também conta. Tá? Isso te dá uma noção da situação muito boa. Até para que você possa escolher. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma campanha, vocês nem conhecem esse produto, mas vocês sabem que o nosso anúncio provavelmente ia ter um mapa ou a gente ia dizer a quantos minutos o nosso loteamento estava do centro da cidade, nosso empreendimento, e provavelmente a gente ia ressaltar a área verde, já que a nossa era muito melhor do que a dos outros. Então, quando você faz uma análise organizada desse tipo, e gente, aqui não é nada complexo. A gente entrou no site, a gente viu as fotos, entrou nos sites de imóveis, pesquisou, viu como estava, viu o preço do metro quadrado, fez o cálculo de quanto custava e aí criou essa escala. É uma escala que a gente chama arbitrária, a gente não seguiu nenhum modelo internacional de avaliação. Não, é bom verde, é médio amarelo, é ruim vermelho. Então cria uma escala arbitrária e organiza a informação, que isso vai te dar outra visão. Ah, não, eu estou num segmento muito concorrido, eu estou no varejo, aí eu tenho dados de pesquisa da Nielsen. Pô, legal demais, aí você usa todos os dados técnicos. Mas na maioria dos clientes e projetos com os quais eu trabalho, eu tenho pouquíssimos dados. A maioria, nós mesmos temos que gerar essa análise. Ah, tudo bem, não tenho dados, mas será que você não consegue entrevistar algumas pessoas do mercado? Com certeza. Pô, troca uma ideia com corretores.
Os corretores de imóveis, em geral, têm boas percepções sobre como os imóveis estão saindo. Tem algum corretor especializado nesse bairro, ou nessa região da cidade, ou nesse tipo de imóvel? Cola nele, liga para ele, manda um e-mailzinho, pergunta no direct do Instagram. Mas levanta informação para embasar o seu diagnóstico. E aí volto a dizer, a qualidade da sua estratégia é proporcional à qualidade do seu diagnóstico. Tem uma história, que eu acho que é mentira, mas vale para ilustrar, que aquele presidente americano Abraham Lincoln disse que se alguém desse um machado para ele e falasse que ele tem 5 dias para cortar uma árvore, ele ia passar 4 dias afiando o machado e 1 dia cortando a árvore. Essa mesma história, essa mesma mentiraiada, que os americanos exageram tudo, né, dos presidentes dele. Tudo, imagina o presidente está cortando a árvore, magricela lá. Aqui a lógica se aplica de que se a gente precisar fazer um planejamento, se a gente gastar nessa proporção 80% do tempo no diagnóstico e 20% do tempo na estratégia, eu garanto para vocês que vai dar certo. Pode gastar bastante tempo na pesquisa. Até porque quando você depende de criatividade ou de estratégia, e a estratégia é um tipo de criatividade, você precisa ter informação. Então quando você está realmente gastando energia, não é para gastar o tempo sentado esperando, né, gente? É o tempo de fato pesquisando. Então se você vai gastar 20 horas para produzir aquele plano, pode gastar umas 15 na pesquisa. Vai valer a pena porque você vai ter subsídio e informação para sacar e saber qual é o caminho. Tá? Então a técnica de afiar o machado vale a pena para o nosso processo. Eu gosto desse formato de apresentar através de cores. Quando é um pouco mais complexo, eu faço até um sistema de pontuação. Então dá um ponto para cada um, depois soma a pontuação, vê qual que está melhor pontuado. Só lembra que não é trabalho de escola, né? Então a gente não está fazendo média para ver quem está aprovado. A gente está querendo achar espaços e oportunidades de comunicação, ou o que eu chamei aqui, oportunidade de diferenciação. Como é que a gente fica à frente dos nossos concorrentes, como é que a gente se comunica como melhor que os nossos concorrentes. Tá? E outra coisa que talvez não tenha ficado claro até agora, mas é que não existe plano, não dá para aproveitar plano. Né? Não posso pegar um plano que está pronto, só trocar a logo da empresa que ele vai funcionar. Se você fizer isso, provavelmente você fez um porcaria de um plano. Porque, em geral, como regra, na verdade, o seu plano serve para aquela realidade que você analisou. Ele não vai servir para qualquer realidade. Eu estou contando a história lá do loteamento de Búzios, tarará. Pode ser um outro loteamento de alto padrão em outra cidade, vai ser um plano diferente. O quanto você vai gastar para cada coisa vai ser diferente também. Então, por mais que eu esteja trazendo para vocês uma estrutura de montagem do plano, se atentem porque não vai ser padronizado. Cada plano vai ter uma cara bem diferente da outra. Para analisar visita de sites de concorrentes, eu sugiro essa ferramenta. Então alguns slides eu vou chamar de dica de ferramenta, ela chama SimilarWeb. Eu deixo um aviso já, ela é a menos pior, tá? Mas não existe uma solução muito boa para você descobrir quantas visitas tem os sites do seu concorrente. Tem no máximo uma ferramenta menos pior. Inclusive, vocês sabem como são essas coisas, né? Eu finalizei esses slides aqui na semana passada, no comecinho do mês de abril, e eu entrei para ver uma informação hoje no SimilarWeb e eu percebi que ele começou a cortar sites menores. Então algo que, sei lá, 30 dias atrás a gente fazia, pegava sites bem pequenos, agora parece que ele só está dando informações de visitas para sites um pouco maiores. Então é algo que a gente tem que lidar com, que a ferramenta, as tecnologias estão se atualizando o tempo todo. Deve ter um motivo para os caras terem feito isso, acho que talvez até para vender o plano Pro, que eles têm um planinho que você paga para usar, de repente está lá, né? Mas a gente parou de ter dados de sites muito pequenos. Mas para sites um pouco maiores você consegue ter uma ideia, você inclusive consegue colocar 2 sites e ele faz uma comparação entre os 2. Beleza? Bom, etapa número 4. Então a gente falou sobre o briefing e o diagnóstico. Agora nós vamos falar sobre o brainstorming. Como assim brainstorming? Que história é essa? Gente, eu conheço poucos casos e alguns foi eu mesmo, mas eu confesso para vocês que os piores planos que eu já fiz, em termos de qualidade do plano, os piores que eu já fiz foram os planos que eu fiz sozinho. Ou seja, os planos em que tudo dependeu de mim. Fazer o briefing, depois fazer o diagnóstico e a pesquisa, depois analisar todos esses dados que eu levantei, bolar uma estratégia, definir um plano tático, um desdobramento daquela estratégia, quais eram as métricas e montar o cronograma. Em geral, esses planos saem muito ruins. Por quê?
Porque uma parte essencial de qualquer plano é a parte criativa. E aí eu coloco o brainstorming, não fui eu que inventei isso, é uma técnica bem conhecida, as agências nas áreas de marketing e publicidade já usam essa técnica há muito tempo, mas em geral o brainstorming é um processo criativo coletivo, ou seja, você envolve mais pessoas para participarem da discussão. Percebam, eu não estou tentando fazer aqui um coletivo, não é essa parada não. Não, porque daí cada um pode contribuir com a sua parte e tal, não é esse esquema lá do passarinho do Betinho, não. A ideia só é, quando você envolve mais pessoas na discussão ou no levantamento dos dados, você tem conflito de ideias. E, em geral, as boas ideias surgem a partir de conflito. Eu sei que conflito, em geral, parece uma palavra negativa, mas em criatividade, conflito é uma parte muito importante. Porque você tem a ideia A, a ideia B, você atropela uma na outra, surge uma ideia C que é melhor que as duas anteriores. E se você pegar a ideia C e jogar com a ideia D, vai surgir a ideia E que é melhor ainda. Então, quanto mais conflito você gerar e mais cabeças diferentes com experiências diferentes, lembra do nosso gráfico lá? Cultura, habilidades com pessoas, comportamento, todas aquelas habilidades diferentes, melhores são as ideias que você vai tirar. Eu gosto muito de envolver funcionários da minha equipe. Então, em geral, eu trago um cara da área de criação, trago um cara da área de performance, que é essa parte mais numérica, métricas, trago, obviamente, alguém da área de planejamento, que já tem uma visão um pouco mais geral, trago alguém da área de conteúdo. Então, eu já estou falando de um brainstorm com no mínimo 4 pessoas diferentes participando na discussão e troca de ideias. Além disso, eu gosto de alimentar o meu bate-papo do brainstorming com opiniões do meu cliente. Então, eu sou uma agência, eu estou atendendo uma empresa, tenho o meu cliente lá, o cara da área de marketing. Mas, principalmente, eu gosto de alimentar o brainstorming com ideias dos clientes do meu cliente. Então, se eu estou fazendo um plano de marketing digital para um restaurante, eu vou conversar com as pessoas que comem naquele restaurante. Eu vou dar um jeito de ir lá, passar um dia e uma noite pegando quem está almoçando ou quem está jantando. Eu vou ver se o cara tiver um CRM, um banco de dados, eu vou mandar um formuláriozinho do Google por SMS, por WhatsApp. Mas criar mecanismos para que eu envolva não só os intelectualoides, o meu cliente da área de marketing, a minha galera da parte da agência, mas trazer quem interessa. No caso das empresas privadas, trazer quem vai botar a mão no bolso. Porque a informação de verdade está com esse cara, não está com a gente. A gente no máximo está tentando descobrir o que está passando na cabeça dele. Então eu coloco aqui esse bloco todo para falar para vocês do brainstorming, para dizer da importância de traga ideias diferentes para a mesa. Os meus melhores planos foram os planos que eu envolvi pessoas certas, as pessoas que tinham ou algum conhecimento já estabelecido, ou pelo menos, gente, e isso conta muito mais hoje em dia nesse nosso mundo que muda muito, que tivessem a gana, a vontade de pesquisar incansavelmente. Quando eu juntei essas duas habilidades, ou pessoas com conhecimento estabelecido, ou pessoas com vontade de aprender e de pesquisar, a gente consegue explodir a cabeça. Até porque, em geral... Pode dizer? Não. Ah, tá. Até porque, em geral, eu falei do mundo que está mudando, tem sempre uma startup que trouxe uma solução nova, uma plataforma de tecnologia que tinha um negócio carérrimo, que agora você paga uma mensalidade e resolve o problema. Você tem novos modelos produtivos. Então, sei lá, uma coisa que eu uso muito em programação lá na empresa é fazer programação na Índia. Programação na Índia tem 2 vantagens e 2 desvantagens. As 2 desvantagens são, paga em dólar, e o dólar está alto pra caramba pra gente, então está um pouco mais caro. E a cultura dos caras é totalmente diferente da nossa. Uma vez eu fui fazer um sistema para um cara e era um sistema de gerar boleto para um shopping center. Aí o cara fez um debriefing comigo para ver se ele tinha entendido. Aí ele falou, eu fiquei com 2 dúvidas. Eu falei, quais são? Ele falou, a primeira, o que é um shopping center? E a segunda é, o que é um boleto? Eu falei, ótimo, então a gente vai se dar super bem aqui, né? Mas basicamente, na realidade local do indiano lá, não tinha shopping center. É uma coisa da nossa cultura, aqui, tem um aqui do lado, né? O Eldorado tá aqui e tal. Mas pro cara não existia. E boleto é coisa de brasileiro. Boleto é coisa de maluco, não existe isso aí. Só brasileiro que tem um documento que você vai lá, paga, e aí ele transforma e vira dinheiro sozinho na conta. O mundo não funciona assim, você trabalha tudo com invoice, é tudo muito mais simples. A gente tem agora o boleto registrado, né? Você já tem que contar o CPF de quem gerou com o CPF de quem vai receber o dinheiro para dar certo depois da transação. Então, foi difícil. A barreira cultural e o câmbio são as desvantagens.
Quais são as vantagens? Primeiro, os caras são muito, muito especialistas. Então você fala assim, eu queria contratar um programador que trabalhe com a versão 2.7 do Delphi, com experiência e integrações com Magento. Eles têm 5 caras. Até porque tem 1.3, eu acho, bilhões de habitantes, né? Lá tem sempre alguém que sabe fazer alguma coisa. E eu não estou usando estereótipo não, tá, gente? Tem muita gente especialista na área de tecnologia na Índia. E a segunda coisa é que enquanto a gente está dormindo, eles estão trabalhando, né? Então, em geral, eu faço o briefing ou no começo do dia deles ou no começo do meu dia. Aí, quando eu vou dormir, acordo no outro dia, já está pronto. Então, a gente consegue trabalhar eles, né? Trabalharem no nosso contraturno. Então, eu gosto da ideia de trabalhar com esses caras porque eles são muito especialistas na área deles. E esse conhecimento específico conta muito ponto pra gente. E aí, às vezes, a hora que eu vou fazer a estratégia para um cliente meu, eu vou falar, cara, será que não dava para mandar para a Índia? E não é nem assim porque literalmente a gente vai mandar para a Índia, mas será que isso precisava ser feito dentro dessa empresa? Eu visitei hoje de manhã uma empresa que o cara, ele faz BPO, Business Process Outsourcing. Nossa Senhora. Não vou falar nenhum termo em inglês, viu, gente? Eu acho que esse negócio de ficar falando inglês, coisa de gente metida. BPO. Outsourcing é terceirização. Terceirização de processos de negócio. Business Process Outsourcing, porque no inglês é invertido, né, a oração. O que esse cara faz? Vamos dizer que você precisa montar uma equipe de vendas para a sua empresa. Só que você é uma multinacional e você está lá na Europa, e na Europa as empresas estão super preocupadas com seguir a lei do seu país. Assim, na verdade era para todo mundo estar preocupado com isso, né? Mas aqui no Brasil o nosso conjunto de leis ele é um pouco mais especial. E aí a empresa europeia vem para o Brasil e fala, pô, vamos montar um escritório para vender o nosso produto lá no Brasil? Porque no Brasil tem um monte de brasileiro, né? Tem 200 milhões de pessoas, vamos vender alguma coisa para eles. Aí o europeu começa a fazer a planilha dele para vir para o Brasil. Aí ele fala assim, nós vamos gastar tanto, tanto, tanto. Aí ele chega na parte dos impostos. Aí, como todo brasileiro já sabe, que todo europeu descobre rápido, né? Ele vê que é muito difícil, que fazer uma conta que vai fechar no final no Brasil é complicado, porque você tem um monte de coisa envolvida no processo. Aí o que ele faz? Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer para o Brasil só as pessoas mais estratégicas. Então, por exemplo, eu quero vender o meu produto, vou precisar de uma equipe de vendas. Eu vou trazer só um diretor de vendas, contratar, né? Vou contratar só um diretor de vendas. Mas as minhas vendas vão ser feitas por outra empresa. Por quê? Porque dessa forma ele não precisa pagar todos os milhares de custos trabalhistas diferentes que ele tem. Outro problema, empresa europeia, por exemplo, Carrefour. O Carrefour tem uma política de incentivos na França, benefícios para os funcionários na França. Só que no Brasil, se ela for pagar os mesmos benefícios que ela paga lá na França, um funcionário que às vezes vai ganhar R$1.000 por mês, vai custar R$10.000 de benefício de custos. Então, às vezes é melhor contratar uma empresa brasileira que atende uma empresa francesa. Então, dessa forma, de um modo bem brasileiro, você consegue desviar da legislação e economizar em impostos ou em benefícios. Essa empresa que eu visitei fazia isso. Ela terceiriza os processos. Aí uma das coisas que ele falou, igual tudo isso que eu elogiei para vocês da Índia agora há pouco, ele falou assim, inclusive não tem lugar melhor para fazer contas a pagar e receber do que a Estônia. Então, você sabe onde fica a Estônia? Em algum lugar ali no leste europeu, entre a Rússia e a Alemanha está cravada a Estônia. E eu não sabia, mas os caras são especialistas em processos financeiros. Então, tem várias empresas que todo contas a pagar e receber é feito na Estônia. Tem alguns brasileiros morando por lá. Inclusive, tem uma ex-funcionária nossa que vai se mudar para a Estônia. Depois que ele contou, eu me lembrei. E os caras foram se especializando nessa área e eles prestam esse serviço para o mundo inteiro. E não preciso nem dizer, as leis trabalhistas na Estônia são muito mais leves do que as leis trabalhistas brasileiras ou europeias. Então, quando a gente faz um brainstorming, de repente alguém já vai ter ouvido uma história sobre a Índia, ou uma história sobre a Estônia, ou vai ter lido sobre uma startup que resolveu determinado problema, e aí você consegue trazer ideias para a mesa que às vezes mudam o paradigma daquele negócio, mudam a qualidade do seu plano. Então eu queria fazer essa defesa bem defendida aqui da importância do brainstorming para o processo.